deu certo! Deu Oh, certo. agora deu. Ah, que bom. Ai, que E legal, aí, pastor, espera bem-vinda. só arrumar meu tripé aqui. Tô arrumando o meu aqui também. Joia. Ah, que bom te Eu- ter aqui, bem-vinda. Ah, que bom. O Rodolfo amou ter feito a live com você. E aí, Ah, galera, tudo bem? foi muito legal, foi muito legal. E ele falou de Ele você, a amou. gente falou de você. Aqui ele falou, ó, eu falei, ó, ela não pode não vir aqui. Ele falou, ah, não, ela vem, você pode ter certeza. Tu E sabe aí, que eu sou... Deixa eu aumentar um pouquinho o teu volume aqui. Aumentei. Tu sabe que eu sou aquela pessoa que toda vez que eu topo fazer uma live, depois eu falo, putz, por que eu topei? presente. Mas assim, hoje foi uma live que eu falei, ah, não, que bom que eu vou fazer, que é pelo menos ser com alguém inteligente. Aleluia. Nada contra as outras que eu já participei, ok, galera? Mas assim, ó. Ai, vou até tomar um gole d'água. Obrigado, obrigado, bem-vinda, viu? Amém. Porque eu acredito, pastor, eu acredito que tem que ter live com propósito, né? Ah, Live pra não, bombar não precisa. é claro, não, e a gente tem feito live, bom, você tem acompanhado, a gente tem feito lives com começo, meio e fim, a ideia é sempre trazer um valor, Sim, trazer a sim. história de quem vem, Eu as assisti, sabe histórias de qual live tua que eu superação. assisti? Eu assisti a live tua com a Maju. Ah, é verdade, lembrei, Foi, aham. é verdade. Foi E tão assim, ó, legal. A Maju é um encanto. não sei como é que a Maju disse sim pra você. Igual deve ter sido igual eu disse sim, porque ela geralmente diz não pra todo mundo. Eu Maju é um também, tipo assim. encanto, assim como você. Ela é, ela é autêntica, né? Eu amo ela porque ela é autêntica. Muito especial, muito especial. Ela Bom, é minha irmãzinha mais nova. vou fazer uma apresentação especial sua aqui, tá? Em forma de Obrigada, história. pastor. Ó, bora. O sabor de churros na saída da escola e o cheiro de mato que invadia os seus finais de semana estão na ponta da língua quando a sua história é contada a partir de cores, sabores e cheiros. A avó Maria, típica matriarca de origem italiana, levava a neta às sextas-feiras para a fazenda, perto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A menina, que cresceu em uma família de evangélicos, na escola sempre ouvia dizer que era protestante e nunca fazia o sinal da cruz, como todo mundo da turma que estudava em um colégio de freiras. Se reinventar a partir das diferenças foi uma marca na sua trajetória de vida. Por isso, quando aos 13 anos se mudou com a família para o balneário de Camboriú, em Santa Catarina, a mudança não foi apenas de endereço. Tudo passou a ter outro sentido na vida dela, ou uma busca de sentido. Essas e outras histórias a gente vai ouvir dela mesma. Alexandra Abrantes, uma pregadora que tem levado o evangelho a mulheres, jovens, homens, gente de todo tipo em todas as partes desse país. Ela também é esposa do Rodolfo Abrantes, que esteve aqui com a gente, ex-vocalista da banda Raimundos, queridíssimo, que com ela aliás, eles passaram juntos por vários momentos de superação, como ele disse aqui, e ela também tem momentos dela de superação e de restauração que eu tenho certeza que vão inspirar muito a gente aqui hoje à noite. Boa Ai, noite, queridíssima Alexandra. Prazer obrigada, que enorme, alegria honra. ter você com a gente, viu? Que honra, pastor, que Bem-vinda. honra estar aí. Eu quero dizer que eu amo a tua família, a tua igreja, Obrigado. o pessoal da Obrigado. Comunidade da Graça, assim, mora no nosso coração, principalmente a galera de Ermelino Matarazzo. Vou deixar Nossa, registrado. a galera veio em peso no dia no dia da live do Rodolfo. Depois Uhum. eu fui lá, eu falei, porque a gente não vê, né? Tá aqui, a gente não vê. A Sim, galera, ai, repete, repete, repete. Traz a né, mas Alexandre eles são agora, traz a demais, Alexandre agora. Eu eles falei, são ela demais. vem. Que turma legal, que São gente turma boa. legal. São Tipo gente assim, boa tem demais. pessoas, tem famílias que marcam a nossa vida, né? Então, e vocês são uma. Obrigado, obrigado. Escuta, eu queria começar do ponto que eu parei na sua história. Uhum. Você entra na adolescência numa cidade nova para você. Aí deixou sua rotina, deixou seus amigos, deixou um monte de coisa para trás lá em Caxias do Sul. Como é que foi esse momento da sua vida? Foi bem difícil para mim.
Assim, eu tenho que confessar que, tipo, eu não queria ter vindo, né? Eu tava com 13 anos e, de repente, meu pai viu uma oportunidade nova de trabalho, quis mudar de vida e morar na praia, né? Eu falo que todo gaúcho, bem gaúcho, o sonho dele é morar em Santa Catarina. E o meu pai falou, agora eu vou. E aí ele falou, não, vamos morar em Camboriú, chega essa vida aqui em Caxias, porque Caxias era muito bom, mas é tipo assim, é uma cidade com Claro. as suas limitações, né? E é muito, hoje em dia ainda lá no Rio Grande do Sul, ainda faz muito frio, neva e tal. Tipo, é aquela coisa, tipo, o frio lá é frio, então eu É de lembro da minha verdade. infância. Isso, a minha infância inteira a gente usava casaco de pele e aquelas botas até o joelho e dormia com pijama e ia pro pijama de pijama por baixo do uniforme para a escola, porque era muito frio. Então, meu pai veio trabalhar aqui na temporada, porque sabe que aqui em Balneário Camboriú tem aquela coisa, tipo, naquela época, né, que eu tenho 41 anos, então 41 menos 13, quem é rápido? Eu sou 30 péssimo de matemática. 27, 27. 27. Uau. É porque eu e o Rodolfo estamos juntos já há 25. Justo, 27 anos atrás era assim, a cidade era bem mais pacata do que é hoje, né? Porque hoje todo mundo fala, nossa, saí de Caxias e morar em Balneário Camboriú, uhul! Fui promovido. Mas antigamente aqui era assim, tipo, Camboriú era roots. Camboriú funcionava, bombava Verdade. na temporada, era dezembro, janeiro, fevereiro, acabou. Férias de julho. Tipo, eu lembro quando eu vim morar aqui, ah, no inverno o povo desligava o semáforo, É porque verdade. não. A minha mulher, a Patrícia, Ah, passava as férias da infância e da adolescência dela em Camboriú. Ela é, passava as férias dela porque aí. Era, era era, um ponto era, de um- todo era, mundo, era entendeu? balneário exclusivamente, era uma cidade exclusivamente de, de, De de, de temporada. temporada. Então, assim, esse contexto pra mim foi mais difícil. Então, eu não quero que as pessoas me entendam. Tipo assim, pô, foi morar na praia e reclamou. Não, é porque. E outra, sabe que para adolescente, tudo na vida de um adolescente são o quê? Os amigos. Os amigos. Os amigos. Então, assim, as minhas férias eram para Caxias. Então, plena férias de julho, todo mundo querendo vir para Camboriú, para onde que a Você. Alexandra ia? Para Caxias, na casa das amigas, na casa da avó. E, tipo, ia para lá na neve. Tipo assim, eu lembro da gente sair na neve. Pleno julho, nevando, tipo, todo mundo querendo estar na praia e eu lá por causa das minhas amigas. É claro que no verão as minhas amigas vinham para cá, enfim. Mas assim, foi bem difícil para mim porque eu não entendia o que que era, o que que o meu pai veio fazer aqui. Hoje eu entendo porque faz todo sentido, né? Adolescente quer saber, mas por quê? Mas por quê? Porque adolescente consequente não paga conta, não sabe, né? Sem Tá, contar que a tá vida aqui. menos preocupado com qualidade de vida. Exatamente. Então, assim, e o meu pai e minha mãe, tipo assim, inclusive meu pai hoje tá em Caxias. Acabei de falar com ele no telefone, ele foi ver meu avô, né? Que a família toda tá lá, só a gente que mora aqui. Tem uma tia que veio morar pra cá também. Então aí ele falou: Ah, Caxias tá daquele jeito, né, filha? Igual. E aí, é E nesse aqui período cada vez aí. cresce mais, né? Porque é uma cidade super em desenvolvimento. Então, assim, para mim, claro que 27 anos atrás foi difícil. Talvez se fosse hoje um adolescente vir morar em Balneário Camboriú, era Ah, tudo que ele queria na vida. Eu lembro de um detalhe, assim, que me marcou bastante, assim, a minha adolescência, foi que quando meu pai e minha mãe se mudaram para cá, meu pai foi procurar um colégio, né? Porque aí adolescente pensa o quê? Qual colégio que eu vou estudar? Porque aí, imagina, eu estudei em colégio de freira a vida toda. Aqueles colégios enormes, 5.000 alunos. Rio Grande do Sul é aquela coisa, né? Aqueles colégios, tipo o Batista, daí tem os de lá. Aí, tu sabe, né? Aí, imagina, eu venho pra cá, meu pai fala, então, eu descobri uma escola super legal. Era uma escola particular. Quando ele me passou na frente da escola, eu não vou falar o nome da escola para não envergonhar ninguém, mas assim, quando ele passou na frente da escola, era um ovo. Tipo, eu acho que, tipo assim, na minha sala, depois eu fui acabar estudando lá, mas na minha sala, tipo assim, era 12 alunos. Imagina, eu acostumado com uma turma de 70. Tipo, é muita regressão, entendeu? choque Tipo assim, meu cultural Deus, voltei total. pra roça, fui pra roça. Eu falei, não, eu não vou estudar numa escola desse tamanho, nem pensar de jeito nenhum. Falei, aí meu pai falou assim, a única outra escola que tem aqui
é uma municipal e outra estadual. Eu falei, passa na frente que eu quero ver. Aí ele passou na frente da escola. A escola estadual era enorme, né? Era um colégio. Eu falei, ah, tá, aí eu estudo. Aí eu preferi ir para a escola estadual do que estudar na escolinha pequenininha dos playboyzinhos da cidade, entendeu? E eu fui estudar na galera, na geral. Fui pra arquibancada, entendeu? E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque foi praticamente todos os meus amigos que eu tenho aqui até hoje eu fiz nessa escola no João Goulart, que é a escola estadual, que o estudo aqui em Santa Catarina, digamos, é muito Ah, bom. sim, sim. Né? O estudo, a escola aqui é muito boa. Então, assim, pra mim foi bom, porque pelo menos eu tava num colégio que tinha gente, né, pastor? E é nesse período aí é no, vamos dizer, na adolescência, Uhum. que você conhece o Rodolfo, que estava no auge da fama, assim, que estava estourando no país, né? E aí, como é que Pois foi é. esse negócio? Foi Imagina, eu paixão à tinha. primeira vista? Seus Foi, pais foi. Pior que aceitaram, foi. assim, super bem essa aproximação de Não, vocês? não. Meus pais, imagina, meu pai, gaúcho, alemão, Pois metade isso. alemão, metade italiano, tipo, super rígido. E aquela coisa, meu pai ele não fala palavrão, meu pai não arrota, entendeu? Meu pai é aquela coisa, tipo assim, minha mãe, tipo, super careta, né? Imagina. Então, assim, ter a filha que aí ficou com o cara da banda Raimundos. Uh, Eu lembro que eu voltei da escola um dia, porque o que aconteceu? Eu conheci ele, eu era professora de inglês, porque eu sempre fui comunicativa, sempre falei, fui autodidata, tenho que ir alto, então eu falava inglês desde de criança, e aí eu falava, bom, vou ter que trabalhar, eu quero trabalhar, porque meu pai falou, olha, filha, eu não vou poder te dar calça da Fórum. Lembra da calça da Fórum? Doce, lembro. É, eu não vou poder te dar calça da A Fórum, então Zump, se a tu quiser, tu vai, Fórum. tipo assim, te vira, né, Fiorucci, Fórum, Triton, Zoom. Aí tá, aí eu lembro que eu estudava numa escola de inglês aqui e na sexta-feira tinha aula de conversação. E aí a dona da escola, a escola FIS que era, ela falou: Tu não quer dar aula para as crianças de conversação na sexta-feira? Eu disse: Ah, lógico. Então eu estudava de manhã e passava da 1 até às 7 da noite, da 1 da tarde até às 7 da noite, dando aula de conversação. Então eu era meio que uma professora freelancer, que só ficava fazendo atividade, traduzindo música, aquela a aula da descontração, sabe? E aí, nisso, o Rodolfo veio fazer show aqui na cidade com o Ramones e com Sepultura, que eram bandas gringas. O Sepultura, apesar de ser brasileira, né? Todos os roadies e todo Oh, mundo que trabalhava na equipe eram todos americanos, porque eles moravam lá. E o Ramones era toda a equipe americana. E aqui na cidade, um ovo, ninguém falava inglês. Então, o que? Eles foram ficar no hotel, no melhor hotel da cidade, e ninguém falava inglês no hotel. O que a gerente do hotel fez? Ela pegou e ligou para as escolas de inglês da cidade, vendo se não tinha algum intérprete para contratar. E aí, ligou para a escola que eu trabalhava, e a dona falou: Olha, só tem uma pessoa que pode ir. A Alexandra, porque ela só dá aula de sexta-feira, então ela é substituível, ela não tem turmas fixas. Entendeu? Porque eram, tipo assim, 3, 4 dias. E eu lembro que a diária era US$ 150 na época. Imagina, eu adolescente, 15 anos. Meu pai não ia deixar eu ir no show do Ramones. Muito, muito menos. Mas de jeito nenhum. Meu pai falou, tu nem pensa, tu não vai e acabou. Não é aquela coisa, ó, vamos ver. Não, é não vai. Então, aí quando surgiu a oportunidade, tipo, eu ser intérprete do Ramones, eu pensei, além de ganhar uma grana, ainda vou no show, né? Que eu vou estar trabalhando. ainda vou na Então faixa, vou me ganhei cento e divertir. cinquenta dólares a diária e ainda fui no show. Só que nessa eu conheci o Rodolfo. Então, aí eu conheci o Rodolfo e a E foi primeira amor à coisa que primeira vista? foi assim, eu vou falar a verdade, né? A gente escolheu uma religião que não pode mentir, então eu não vou florear a verdade, ok? Então, assim, eu não tô falando isso pra me gabar, mas, tipo, ele foi amor à primeira vista. A primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou: Você é linda, eu te amo e eu quero casar com você. Eu falei: Meu Deus, quem é esse louco chapado, né? Porque, tipo assim, só tinha louco das bandas. Era um mais louco que o outro. Tipo, pensa, Ramones, Sepultura e Raimundos. Então, assim, chega esse cara, pega e dá essa cantada. Eu falei pra ele: Com licença, eu tô trabalhando. Ele: Não, não, você não entendeu, eu quero casar com você. Eu falei: Tá, me erra, né? Com licença, que eu tô trabalhando, tipo, vaza,
some daqui, que tipo, você tá queimando o meu filme, né? Tipo, some, né? Ele, não, você não tá entendendo. E ele ficou no meu pé os 3, 4 dias que a gente tava lá. Porque era entre uma turnê e outra. Porque era assim, era um show, primeiro Porto Alegre, uma turnê. Porto Alegre, Camboriú e Curitiba. Só que entre um final de semana e outro, eles vieram de ônibus de Porto Alegre pra cá e aí teve uns dias de folga, entendeu? Então imagina, numa cidade com poucas pessoas, eu, 15 anos, você é intérprete do Ramones. E não só isso, eu fico andando com eles pra cima e pra baixo na cidade inteira. Eu levo os caras pra almoçar, eu levo os caras pra jantar, levo os caras no shopping pra comprar presente pra mulher. Então, tipo assim, se eu tinha pouca amiga, não sobrou nenhuma. Entendeu? Então era muito difícil pra mim isso. Mas assim, ao mesmo tempo, teve o Rodolfo de bônus no meio do caminho, porque eu me apaixonei por ele no meio, porque eu falava, meu, esse cara é tão legal, ele não é nada do que parece, né? Esse cara nem é esse doidão. Porque ele sempre foi doce, ele sempre foi. Ele sempre teve uma doçura nos olhos, sabe? Eu falo que eu me apaixonei pelos olhos dele. E ele é extremamente afetivo, né? O Rodolfo é uma pessoa Extremamente afetiva. total. Então, assim, ele me conquistou, tipo. Só que aí a gente deu um beijo. Um único beijo. Um beijinho. Ele foi um selinho, não teve nem língua. Imagina eu, 15 anos, virgem, coitada, não sabia fazer nada. E aí, só que o cara era o Rodolfo, do Raimundos, que cantava aquelas coisas, né? Não dá pra falar, mas enfim. Era só pi, 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 pi. Tipo, tudo censurado. Era só censura na música. E eu nem gostava. Eu gostava de música eletrônica. Eu nem fui nunca do rock. Não é assim, era uma group, queria. Tipo assim, fui descobrir que eram as músicas do Ramones quando eles vieram pra cá. Na verdade, eu queria ir no show, nem era porque era fã. Eu queria ir no show porque todo mundo ia. Como é que eu não vou? Né? Tipo assim, todo mundo vai, menos eu. Como assim? Então, na verdade, quando o Rodolfo apareceu na minha vida, era exatamente esse contexto. Só que aí ele foi me levar em casa, querido. Foi me levar em casa, a pé, andando pela mão. E eu lembro quando eu cheguei na esquina do meu prédio, assim, ó, era perto do hotel que a gente tava. Quando eu cheguei em cima do meu prédio, eu soltei a mão dele e falei, meu pai tá ali. Tchau. Porque meu pai tava lá embaixo. Meu pai, ele gostava de descer. Meu pai fuma, né? Apesar dele ser cristão há 80 anos, ele fuma até hoje. Então, tipo assim, ele tem aquele ritual do último cigarro antes de dormir. Porque minha mãe não deixa ele fumar em casa, né? Porque minha mãe é bem crente. Então, tipo assim, meu pai tem que fumar um cigarrinho na rua. Então, era o horário do cigarro. Fui chegar justamente no horário do cigarro do pai. Aí eu falei, tchau. Dei, tipo assim, some daqui, que se meu pai me vê, ó, né? E aí, nisso, tipo assim, a gente tinha dado um selinho. Aí contei pra minha irmã, que eu tenho uma irmã mais nova que eu. Aí falei, ai, Bruna, tô apaixonada, porque não sei o que lá. Primeira briga que a gente teve, o que tu acha que ela fez? Claro. Contou pros meus pais. Vocês não sabem o que a Alexandra aprontou? Porque ela ficou com o cara da banda. Aí os meus pais se colocam no lugar deles. Eu entendo. Lógico. Eles acharam que pronto, eu tava dando pra banda toda, entendeu? Aí o que acontece? Belo, um dia chego eu da escola, com material na mão, lembra aquela coisa que carrega o material na mão? Chego da escola, meu pai tá sentado na mesa a mesa do almoço, porque como toda família de italiano, todo mundo espera chegar pra sentar e comer todo mundo, né? Só que meu pai tá com o encarte do Raimundos na mão. O encarte do CD. O encarte do CD na mão. E ele tinha grifado todos os palavrões. Pensa. Ele grifou todos os palavrões. Ele grifou com um pincel atômico. Tava todas as minhas fotos com o Rodolfo. Tipo assim, isso já tinha um mês. A gente se falava, ele me ligava. A gente falava no telefone. Então, como é que você tá, né? O que aconteceu? Meu pai tinha grifado todos os palavrões. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí ele começou a ler em voz alta, um por um. Cabaço. E continuou. Aí no meio do negócio, eu imagino, não tinha visto nunca meu pai falar palavrão. Nem nada. Aí ele pega e fala assim, tu acha
que eu te criei pra isso. Falou, tu acha que eu criei filha pra ficar com um vagabundo, maconheiro, sem vergonha desse? E não, ele não tem justificativa, porque tu não sei o que lá, parará. 1 mês de castigo. Pô, eu lembro, 1 mês de castigo. 1 mês de castigo assim, ó. Qual que é o castigo? Da escola pra casa, da casa pra escola e não vai atender telefone. Então o Rodolfo ligava lá pra casa, minha mãe atendia e falava assim: a Alexandra tá, não vai atender e não liga mais pra cá, seu vagabundo maconheiro. Desligava o telefone. Aí ele ligava de novo, ela falou: tu não entendeu ainda que ela tá em casa, mas ela não vai atender e não liga mais pra cá que eu vou botar a polícia atrás de ti. Aí pensa, e eu só chorava nessa época. Aí eu fiquei revolta. Porque eu não tinha feito nada, tinha dado um beijinho de um selinho. E o meu pai e minha mãe já achavam que eu era a rodada da cidade. Falei, pronto, agora eu vou fazer por merecer. Sabe aquela coisa de, Da sim, eu era adolescente. rebelde Claro, sem causa, agora eu tinha claro, uma causa, entendeu? Eu tinha claro. uma causa, tipo, eu E vou causar. é nesse período que você vai para Londres? É nesse Ainda período não, ou ainda demora um pouquinho? ainda Porque demora um daí pouquinho. você tem um período Porque que o que você aconteceu? Eu fiquei muito revoltada, né? Fiquei muito revoltada. E aí, meu pai e minha mãe tiveram uma brilhante ideia. Já sei, a gente precisa levar a Alexandra na casa da irmã Augusta, porque ela tá muito endemoniada. Aonde é que eles me levaram? Numa casinha de oração do Reteté. Falaram, vamos levar a Alexandra lá na irmã Augusta, que a irmã Augusta precisa fazer uma oração, porque essa guria tá rebelde, que essa guria parará. Aí eu falei, eu não vou em irmã, coisa nenhuma, não vou. Meu pai falou, tu vai sim. Eu fui no quarto, botei o vestido mais curto que eu tinha. Falei, se eu for, vou assim, pé. Meu pai falou, aí meu pai pegou e levou uma camisa jeans, nunca vou esquecer disso. Ele levou uma camisa jeans dele. E aí, na hora, quando a gente foi descer na casa da irmã Augusta, ele amarrou na minha cintura a camisa. Tipo assim, ok. Aí a gente foi lá. Eu Coitado do lembro seu pai, tadinho, que, né, tadinho, tadinho. tadinho. Mas, pô, se eles conversassem, né? Mas, enfim, eles simplesmente assumiram, né? Aí, mas assim, eu não culpo eles porque, Claro, né? Hoje eu claro. totalmente Imagina o entendo. choque, o susto, Tipo, eu imagina as não criei paranoias filha todas pra que isso. passaram. Imagina, tá tipo, tá louco, o que que aconteceu, né? E onde é que eu errei? Aquela coisa, onde é que eu É isso. errei? O É que que isso, eu bem de fiz? pai. Aí tá. Aí nisso, eles me levam lá na casa da irmã Augusta. E esse foi o primeiro contato que eu tive depois da gente ter se mudado do Rio Grande do Sul pra cá com o evangelho de novo. Porque a gente era crente quando morava no Rio Grande do Sul. Quando mudou pra cá, meus pais meio que esfriaram, sabe? Aham. Só que eles estavam indo. Meu pai tinha um motorista. Ele tinha um motorista, meu pai tinha uma empresa de transporte, uma agência de turismo. E ele tinha um motorista, seu divino, que ele era da Deus é Amor. E ele sempre falava, seu Atos, Atos é o nome do meu pai. Seu Atos, o senhor precisa voltar para Jesus. O senhor precisa voltar para Jesus. E parará, e Jesus, e não sei o que lá. E tem uma irmã de oração, foi o tal do seu divino, que levou meu pai na irmã Augusta. E eu lembro que eu fui um caminho inteiro, a gente foi dentro de uma Topic, aquelas vans do meu pai. Eu fui o caminho inteiro, eu falei, essa irmã vai ver só, quando eu chegar lá eu vou falar para ela que eu sou filha de Lúcifer. Olha isso que eu pensava. O que uma adolescente de 15 anos pensa uma coisa dessa? Se não é cão, é o quê? Né? Mas eu lembro, tipo assim, eu lembro de ficar pensando, tipo assim, ela vai ver só, porque eu vou falar isso, ela vai ficar com medo e nem vai orar por mim, sabe assim? Aí que nada. Quando eu cheguei lá na casinha dela, era uma casinha bem simplesinha. Tinha aquela coisa, tipo, era banco, aqueles bancos de madeira, assim, só o toquinho, assim. Chão de barro, bem simplesinho. As igrejas dos Gideões Missionários da Última Hora, sabe? Aham. Eu tinha um círculo de oração na casa da irmã. Aí a gente ia lá para receber a oração. E eu lembro que eu cheguei lá, sentei lá no último banquinho lá atrás. E aí, claro, né, que todo mundo ficou olhando. E aí nisso, quando eu cheguei lá, já comecei a quebrantar. E falar, ai meu Deus, eu amo Jesus.
Ai, porque eu amo Jesus. E eu já tava assim pensando, meu Deus, eu vim falando coisa no caminho todo. Quando essa irmãzinha Augusta chegou na minha frente, Pastor Carlos, ela só pegou na minha mão assim, sabe? E me olhou nos olhos, cara. Ela só pegou na minha mão, alisou a minha mão, me olhou nos olhos. Naquela hora, naquela hora ali, entreguei minha vida para Jesus, minha próxima vida para Jesus, as vidas passadas para Jesus. Eu abracei aquela irmã, mas eu chorava tanto, sabe? E eu comecei, tipo assim, aquele amor por Jesus voltou. Então, e aí vira e mexe a gente ia lá. E sempre, tipo assim, tinha uma palavra. Ela não, naquele momento, ela nem tinha falado nada. O Nada, fato, o olhar, a presença, o nada, acolhimento. nada. Era aquela irmãzinha. Pensa naquela irmãzinha que se eu fosse desenhar uma Sim, do irmãzinha círculo de velhinha. oração, aquelas Isso, mas ela era coquezinho daquela, e tal. a irmãzinha do coque branco, do olho azul, pequenininha, cheinha, do vestidinho floreado, que se tivesse um desenho animado, sabe a vovó do Piu Piu e do Frajola? Era ela. O Rodolfo conheceu ela, eu levei ele lá para conhecer ela depois. Essa mulher orou muito pela minha vida. Meu Deus do céu. A irmã Augusta, eu acho que ela me tirou, eu acho que ela tirou do caixão. E assim, naquele dia eu só chorava e amava Jesus. Ai, eu te amo, Jesus, e pedia perdão por aquilo que eu vim pensando no caminho. E nisso eu fui várias vezes. Meus pais começaram a ir numa igreja aqui. Enfim, tinha aquele contato. Só que nisso eu tinha uma tia que morava na Inglaterra. Ela estudava em Oxford. Aí nisso, quando eu fiz 15 anos, ao invés de eu pedir uma festa de 15 anos, eu falei, eu quero viajar, eu quero ir para a Inglaterra estudar inglês. Eu era professora de inglês. Aí, então eu fui fazer quando eu tinha 16 anos, depois do Rodolfo, depois de tudo isso. Porque eu tava de castigo, não lembra? Não podia ver ele, não podia falar o Claro. nome dele, podia falar o Satanás, mas não podia falar o nome Rodolfo dentro de casa. Porque era, tipo assim, o motivo da discórdia, entendeu? E nisso, o Rodolfo bombando, bombando com Raimundos na MTV, em tudo que é coisa. Meu Deus, eu não podia nem ver MTV, porque o Raimundos estava sempre na MTV. Se a minha mãe ouvisse, meu Deus, era pronto, acabou o dia, entendeu? Era, ah, meu Deus. Lá vem, começou, nananã, tudo de novo. Só que nisso, adolescente é esperto, né? Adolescente aprende a mentir, né? Então, Acha um jeitinho, encontra um a gente já tinha, atalho. então, eu sempre tinha um curso de balé em Curitiba, eu ia fazer um curso de não sei o que lá, que nada, ia tudo encontrar ele, encontrava ele escondido. E eu lembro que aí eu fui nessa viagem que eu fui pra Inglaterra, ele foi me encontrar no aeroporto, em Guarulhos, porque tinha o tempo de conexão, então ele ia me encontrar em Guarulhos. Eu lembro que uma vez dessas que eu fui, ele não pôde ir, mandou o irmão dele entrega cartinha com foto, a gente namorava com carta. Gente, Eu e o Rodolfo, a imagina. gente namorou de Imagina o carta. Rodolfo do Raimundos em pleno auge do Raimundos com uma cartinha de amor. Sim! E ele escrevia também, entendeu? E assim, a gente se falava, falava no telefone, ficava tipo, nem tinha nada, a gente não tinha nada. Não era tipo a vida louca que ele tinha, entendeu? Aham. E eu, tipo assim, vivendo a minha vida. Aí eu lembro que aí eu fui estudar na Inglaterra, fiquei esses 3 meses lá. E depois, quando eu voltei pro Brasil, eu não queria mais morar aqui. Eu falei, hein? Vou morar na Inglaterra, vou estudar lá, não vou morar aqui. Aí meu pai falou, não, tu tem que terminar pelo menos o terceirão, né? Tem que terminar o terceiro ano. Aí eu lembro que eu terminei o terceiro ano, tipo, quase na metade do segundo semestre. Porque aí eu peguei no do terceiro bimestre e já tinha tirado todas as notas que eu precisava. Aí eu só fiquei aqui até o suficiente para não reprovar por falta, sabe? Que já tinha tirado a média tudo, eu sempre fui boa aluna, assim. Já tinha ido. Tipo, eu era CDFzinha, assim. Então eu tirava, tipo, eu gabaritava em física, química, eu tirava 10 nas paradas. Então no terceiro bimestre eu já tava passada, né? E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e fui morar fora. E nisso o Rodolfo estourou. Ele estourou aqui no Brasil e eu lá conheci um inglês, quase casei, fiquei noiva, tive um relacionamento.
fiquei bem louca. E lá eu me afastei de Jesus de vez, né? Porque, tipo, a vida lá Claro. era droga, enfim, comecei a usar drogas. Comecei a usar drogas, tipo, pesadas, né? Lá, enfim, aí foi um período bem dark da minha vida, sabe? Porque a droga te afunda, entende? Então eu tenho, se eu te falar que eu tenho lembrança desses 3 anos que eu passei, eu tenho flashes de lembrança. Eu não tenho uma lembrança de uma coisa contínua. Eu não tenho uma lembrança de como eu me sentia, do que eu pensava. Eu lembro de fotos. Porque a droga me roubou muito tempo, né? Uhum. E a cena da música eletrônica, rave, êxtase, ácido, Vida enfim. louca. Vida louca. Vida louca. Tipo, 17 anos solta em Londres. Claro, claro, claro. Dos E você 17 ficou aos 3 30. anos lá, Alexandra? Você ficou 3 Sim. anos? Uhum. 3, quase 4. 3 anos e pouco. Eu E ia, você vinha. tem uma parada na sua vida que você teve idas e vindas, aproximações e reaproximações com a fé, né? Sim. Teve o lance da irmã Augusta e tal, teve esses Isso, lances. com 15 anos. Então, é Qual é aquela o coisa. momento em que você, assim, que você se dá conta que é uma, por assim dizer, uma reaproximação definitiva, em que você fala assim, meu, assim, tipo, Com cara, 21 anos. eu Com dei 20... entre aspas, eu dei um cavalo de pau na minha vida, eu não quero mais isso. Como foi com o Isso. Rodolfo também, né? O Rodolfo Exatamente o Rodolfo aconteceu tem isso. uma pegada Porque assim, dessa eu era também. aquela desviada típica. Sabe aquela desviada que ama Jesus, mas não consegue largar a vida? Uhum. Ama Jesus, aceita Jesus toda vez que vai. Tem um apelo, vai lá na frente, chora, dá até Isso dízimo acontece atrasado. quando você está aqui ou acontece quando você está lá, na Aqui e Inglaterra? lá. Não, Em Londres também. eu digo, essa reaproximação definitiva já Ah, é tá, quando não você foi aqui. volta. Isso, eu só tô contando o meio do caminho. Então, na Entendi. verdade, é aquela coisa, né? Igual o meu pastor fala, tipo, o desviado nem pecar em paz consegue, porque ele tá sempre É lembrando de verdade. Jesus. É bem isso. Né? Então, eu, mesmo desviada, tipo assim, eu só botava o pé na jaca, eu não mergulhava na jaca, entende? Que eu falava, não, vai que eu morro aqui, eu morro sem salvação. Eu tive vários princípios de overdose, eu falava, ai, Jesus, eu não posso morrer aqui. Sem salvação. E aí, toda vez que eu vinha visitar os meus pais, eu ia lá na irmã Augusta. E a irmã Augusta falava: minha filha, aquilo lá não é lugar para você. Deus te quer no Brasil. Deus tem uma obra para você no Brasil. Olha Aquele, isso. aquele homem não é o homem de Deus para sua vida. O que você está fazendo lá, parará, parará. E eu sempre ficava com aquilo, sabe? Deus me entregava uma palavra. Então, assim, nem desfrutar da minha vida direito eu desfrutava. Porque no fundo, eu sabia que eu estava errada. Então, mas eu era aquela coisa, eu falava: Jesus, o senhor sabe que eu te amo. O senhor sabe que um dia eu vou te servir, mas ainda não. Tô com minha licença poética. Isso, eu sempre tive certeza, Carlos, que eu ia me converter. Sempre tive. Eu sempre soube que eu era crente, entendeu? Era só uma questão de tempo. Só que assim, na minha cabeça, eu ia virar crente depois dos 40. Não com 21. Aí eu pego, volto de Londres, vou morar em Curitiba, dar aula de inglês. Aí lá em Curitiba, pensa tudo que droga que eu usei em Londres, em Curitiba foi pior. Tipo, aí em Curitiba eu me afundei. Porque tava deprê, termina relacionamento, volta pro Brasil, falar português, sou gringa, não sou, entendeu? Sabe aquela Perdeu a crise, identidade, claro. crise de identidade. Aí fui dar aula de inglês numa escola top, lá em Curitiba foi ótimo. Aí eu fiz um curso lá para dar aula numa escola mais top ainda. Aí eu fiz todo o curso, tirei primeiro lugar no curso. Parará, parará. Quando o cara vai me contratar e o gerente da escola fala: então, você tirou primeiro lugar, mas a gente não vai te contratar. Eu falei: como assim? Como não vai me contratar? Ele falou: não, não, você é muito bonita. Vai dar problema com os alunos. Ah, mas aí eu fiquei. Aí, esse dia, eu fiquei muito revoltada. Eu disse: quer dizer, então, se eu fosse feia, né? Nossa, esse dia eu fiquei revoltada. Ele falou: não, não, vai dar problema com os alunos. Você é muito novinha, nananã. E eu, tipo, nossa, esse dia eu fiquei arrasada. Eu falei: pronto, então quer dizer que eu tava aqui estudando. Tipo assim, tem que ser burra, então? Bonita tem que ser burra, não pode ser inteligente. E nisso eu fiquei muito revoltada e voltei a morar com os meus pais. Por que que eu voltei a morar com os meus pais? Voltei pra Camboriú. Porque eu tava vendo que a minha vida lá em Curitiba não tava legal. E um dia eu resolvi ligar pra uma irmã.
Eu falei, nossa, eu tô tão mal, tô tão deprê, porque a droga sintética te dá uma deprê, né? Tipo, dá uma depresinha bem, os neurônios, serotonina fica baixa, dopamina baixa, tudo baixo, até dá um rolo. E eu falei, meu, preciso me converter, né? Preciso de oração, porque eu era aquela acostumada crente doril, tomou Jesus, a dor sumiu, entendeu? Era sempre assim, tipo assim, busca Deus na hora da treta que vai tudo resolver. E eu resolvi ligar para uma irmã que era pastora da minha mãe, enfim, blá blá blá. Resumindo, teve uma dessa irmã que tem dom de revelação que até hoje eu não conhecia, ela é a irmã Zenaide, um personagem da minha vida que eu não sei o rosto. Olha, E ela pegou, e aí essa irmã me deu, liga pra irmã Zenaide que ela vai orar por você. Liguei pra irmã Zenaide. Ela falou, o que que você está fazendo aí que esse não é o lugar de Deus pra tua vida? Eu estou vendo na tua casa, tem um vaso assim, assim, essa... Tipo assim, a mulher descreveu a minha casa toda em Curitiba. E ela falou, mas Deus não te quer aí, Deus te quer junto com os teus pais, porque o plano que Deus tem na tua vida é a partir da casa dos teus pais, não tu morando sozinha. E aí eu falei, pronto, cansei de desobedecer, né? Eu preciso obedecer a Deus. Quem saiu de Londres, sai de Curitiba. Eu falei, já joguei minha vida pro ar uma vez, duas, entra pra fila. Pedi as contas no trabalho, voltei pra casa dos meus pais. Meu pai foi lá, ajudou a desmontar toda a minha casa. Imagina que eu tinha casa alugada, tudo. Voltei a morar aqui. Eu falei, pronto, agora eu vou morar com os meus pais. Vou sossegar, pelo menos na casa deles eu não vou fumar tanta maconha, não vou sair tanto na balada, porque tem pai e mãe, né? E aí, tipo assim, eu dava minhas fugidas, mas assim, era uma vida. Eu falei, pronto, Deus me quer aqui. Deus me quer aqui. Aí tá, tento viver a vida normal. Tem um namoradinho aqui, outro lá, para ia na igreja. Assim, meio que obrigada, mas ia. Eu falava, preciso ir na igreja. Nisso, um belo dia desses, Rodolfo pega e liga pra minha casa e fala, então, tô indo fazer um show em Balneário Camboriú. Aí eu falei, não, agora que eu tô bem, agora que eu não quero, né? Agora que eu já tomei tanto toco da vida, eu falei, não, não era queria tudo que eu não precisava. tudo que eu não precisava era de um problema desse. Só que assim, ele falou não, porque quando eu morava em Curitiba, ele tentou várias vezes me encontrar e eu combinava com ele. Falava, eu vou, tarará. Chegava na hora, eu falava, quer saber? Eu não vou, porque depois esse cara vai embora, eu fico só os cacos de vidro quebrado aqui, de novo, mal. Porque eu sabia aquilo que me fazia mal, entendeu? Eu falava, eu não vou encontrar com ele, ficar com ele pra acabar com a minha vida de novo. Só que assim, ele falou: não, agora eu vou pra Camboriú, pra tua cidade, onde a gente se conheceu. Se tu me dá um cano de novo, porque eu tinha dado uns 5 bolos nele, eu deixava ele esperando. Eu não ia, simplesmente não ia. Me dava os 5 minutos, eu não ia. Tipo, ele, tipo assim, a 10 metros de mim, eu falava: eu não, que eu vou me incomodar agora que eu tô me recuperando. Eu tinha terminado um noivado. Tipo assim, não era tempo de eu. Eu não tava pensando em homem, né? Só que aí ele tá na minha cidade. Aí a minha irmã falou: pô, vai, sua burra. Minha irmã falou bem assim. Ela falou: o que que custa? Vai lá encontrar ele, vai tomar um açaí. Eu disse: é, né? E na verdade, por que que eu fui encontrar ele? Porque eu tava me sentindo tão culpada dos boi que eu dei. Porque eu falei: pô, coitado, né? Ele falou: não, se você me dar um bolo de novo, vai ser muito chato. Tarará, tá, tá, tá. Eu falei: tá bom, só que eu vou aí à tarde, não vou no show, porque eu era raver. Eu usava roupa flúor, tinha cabelo vermelho, unha azul. Eu não era assim, entendeu? Eu era da rave. Eu vestia roupa de cogumelo, essas coisas. Tipo aqueles clubbers da Rua Augusta, sabe? Da galeria. Ai, Galeria Ouro Fino. É, roupa fluorescente, os cabelos tudo mechado, enfim. Era esse contexto que eu vivia. Então, pra mim, Raimundos era assim, era uma outro afronta. planeta. Era uma afronta à minha inteligência musical, entendeu? Porque, tipo assim, eu lembro de ter visto um clipe dele na MTV, aquele da Mulher de Fase, e falei, meu Deus, o que que fizeram com o cara, coitado? Porque o que todo mundo achava o máximo, eu achava péssimo. Eu acho que é por isso que deu certo, porque se eu fosse uma fãzinha dele, talvez não ia ter rolado, entendeu? Tipo, pra mim, o que eles tocavam não era música. Porque eu gostava de música eletrônica. De Goa, Índia, trance, psicodélico. Nada a ver. E aí fui encontrar ele no hotel. Vamos tomar um açaí.
quando a gente se olhou nos olhos, a gente falou, meu Deus, onde é que tu tava a minha vida toda? Onde é? Tipo, vamos casar? Vamos. Tipo, contigo eu caso. E ele falou, é, contigo eu caso, contigo eu caso. Resumindo, o que que eu fiz de novo? Peguei, pedi as contas no emprego que eu tinha arrumado, num emprego legal aqui. Tipo, peguei, pedi as contas pro emprego, fiz a mala e fui morar em São Paulo. Gente. 5 de maio do ano 2000. Até hoje, a gente tá junto. Larguei a vida, falei, vou viver o amor da minha vida, dane-se. Porque assim, a gente se encontrou e tipo, eu não queria ficar com ele. Tipo assim, eu não queria nada. Mas eu falei, meu Deus, é o amor da minha vida. Porque se talvez se fosse uma pessoa que tivesse chegado na minha vida random, nunca ia ter espaço, porque eu tava muito ferida, machucada, mas ele era, tipo, o amor da minha adolescência, entendeu? Ele era aquele cara que eu sempre falei, com ele eu caso, com o resto, nem, nunca. E ele também, mesma coisa, com ela eu caso, com os outros nunca. O que que a gente fez? A gente terminou todo o nosso casinho, todo o nosso rolinho. Ele ligou por todas as quengas que ele pegava. Desculpa, que essa é real. Né? Quem se sujeita, enfim. Ele ligou pra todo mundo. E falou, ó, fletou, encontrei a mulher da minha vida, vou casar, não aparece mais aqui. Aí pensa, aí eu fui morar, pensa quantas vezes que tocava o telefone. E era mulher, me Nossa. xingava de linda. Porque era muita mulher, entendeu? Era muita mulher. Rodolfo tinha muita mulher. E eu nunca fui ciumenta. Então, tipo assim, eu sabia que era o contexto da vida dele. Tipo, não era o contexto da minha. E eu, na verdade, eu tinha pena delas, entendeu? Tipo assim, porque, na Quanto verdade, tempo, Quanto tempo depois ele se converte? Do tempo que você vem para São Paulo e vocês vêm para cá? ele se converteu em janeiro do ano 2001. Eu Pouco fui tempo. pra lá muito pouco tempo. Eu me converti em Olha outubro de que 2000. louco. Eu me Você se converti em converte em outubro de 2000? outubro. Porque aí o que aconteceu? A nossa vida até aí tava tudo legal, vamos viver o nosso sonho. Tararará. Mas aí a Alexandra pega e vai trabalhar em São Paulo, arranjei um emprego. O que que tu acha que eu fui fazer? Eu era hostess de um clube, Claro. porque era o que eu fazia. Falava, não, vou dar aula de inglês, vou trabalhar nas rave. Então, tipo assim, todos os meus amigos era tudo das baladas. Fui trabalhar naquelas baladas no Itaim, de Playboy, parará. Trabalhava com aquelas roupas de drag queen. E se tu me visse, tu expulsava. Porque era, trabalhava de hostess, né? Enfim, era um trampo. Achava legal. 3 horas da manhã voltava para casa. O Rodolfo com a vida louca dele. Só que aí o que acontece? A vida começa a cobrar, né? Porque tu vive a tua vida louca. Só que pra aquela coisa, escolhido não tem escolha. Tipo, Deus vai te apertar. Então, o que acontece? Começou tudo ruim, porque a gente tinha um relacionamento que tinha tudo pra dar certo, mas ninguém nos apoiava. Todos os amigos dele falavam: o que que tu tá fazendo com essa guria? E todas as minhas amigas falavam: o que que tu tá fazendo com esse cara? Nada a ver. Eu falava: tu não sabe nada da minha história. E ele falava também: tu não sabe nada da minha vida. E isso é que nisso as pessoas falavam mal de um pro outro. E aí ele achava que eu traía, porque era o contexto que ele vivia. Só que eu era daquelas pessoas, imagina, fica até domingo, 6 horas da tarde numa rave sem ficar com ninguém. Na cabeça dele não era possível. Como é que tu tá na balada desde sexta e não ficou com ninguém? Porque não era o contexto dele, entendeu? Ele Claro, saía na balada pra pegar a mulher. claro. Eu saía na balada por causa da música e, consequentemente, por causa da droga. Só que a droga não, a droga que eu usava era uma droga pra música, não pra relacionamento. Então, tudo que eu não queria era que alguém me encostasse. Tipo assim, não rela, porque é o meu tempo. Então, Você queria transcender. isso era uma difícil de entender. Por quê? Porque a gente vivia mundos totalmente diferentes. Ele vivia um contexto de promiscuidade. E eu vivia um contexto de paixão pela música. Tipo, tinha alguns casos no meio do caminho, mas eu era daquelas guria que falava pro cara: ai, nem me liga, que eu não quero nada. Tipo, não, tu nem, entendeu? Tipo, era aquela coisa, eu era mais ou menos, não vou dizer um ser assexuado, mas era uma coisa que eu não tinha emoção. Eu era casado com a droga, pra te ser bem Uhum, sincera. uhum. Eu gostava de usar droga. Então, primeira coisa, que quando eu resolvi me converter, que a minha vida começou a ruir, lá vem
A semente, ela brota, não adianta? Não Claro, adianta. Quando tu experimenta claro, água limpa, tu não toma água suja achando bom. claro. Então, aquele amor de Jesus por mim sempre me constrangeu. Então, eu sempre fui aquela pessoa, mesmo com a vida louca, mesmo com as drogas, mesmo com tudo. Eu sempre tive uma Bíblia, minha Bíblia era sublinhada, eu sabia salmo de cor, eu orava. Tipo, tanto é que o Rodolfo falava, tu tem uma Bíblia? Falava, sim, o que que tem? Ele falava, não, é porque não condiz, né? Aí nisso, eu resolvi me converter. Eu falei, não, chega, 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 fletou. Fletou, eu pela primeira vez na vida eu tô querendo viver meu sonho e tá dando tudo errado. Primeira vez que eu tô querendo, que eu tô de verdade querendo viver o amor da minha vida, tá dando tudo errado. Eu falei, só uma pessoa pode me ajudar. Jesus. Só. Eu falei, quer saber? Eu vou me converter. É agora. E eu lembro de ter feito essa oração. Eu falei, Senhor, se tu resolver essa minha situação com o Rodolfo, eu prometo que eu nunca mais te largo. Eu me converto. Eu fiz todas as promessas que tu imaginar, eu fiz. Só que o que acontece? Eu comecei a frequentar a igreja. Eu me lembro do primeiro culto que eu fui, na Alameda Franca, na Sara Nossa Terra, que era do Bispo Wesley Bandeira. Bispo Wesley Bandeira. Tu Olha lembra isso. dele? Lembro muito. Nós somos Cabeludo. muito amigos. Depois ele foi para os Estados Unidos. Aí eu não Isso, tive mora em mais Atlanta. contato. É, tipo assim, ele foi, assim, ó, pastor Bispo Wesley. Meu Deus, eu sou infinitamente grata por tudo que ele fez na minha vida e na vida do Rodolfo. Tipo assim, aquele cara, as brigas que ele comprou por nós com as trevas. Eu imagino. Então, assim, ele foi um cara que me ajudou muito. E ele tinha um pastor da igreja que era o pastor Renato. E eu lembro do primeiro culto que eu fui, porque eu só ligava para as irmãs e tinha uma pastora que ela falou assim: Olha, Alexandra, tu tá muito mal acostumada. Tu só liga para nós para pedir oração, mas tu ir numa igreja que é bom nada. Eu não vou orar por ti enquanto tu não for numa igreja. Eu falei: Tá bom, então me diz onde é que tem uma igreja. A gente morava ali na Alameda Santos e ela falou: Tem uma bem pertinho da tua casa. Lá vou eu, no meio da tarde, pleno 2 horas da tarde, na igreja. Pensa, a idiota, né? Pensando que é igual a igreja católica que tá aberta o dia inteiro, vai ter alguém lá para orar por mim. Chego eu lá na igreja, pensa eu. Chego eu na igreja. Não tem ninguém, tudo escuro. Eu, oi, tem alguém? Porque eu queria, na verdade, eu tava indo na igreja porque eu queria que a pastora Patrícia orasse por mim depois. Então, se ela me mandasse mergulhar no Tietê, eu mergulhava. Porque eu queria Jesus, entendeu? Ah, tá, tu vai na igreja, vou. Aí chego lá, quem estava na igreja? Ninguém. A secretária, a Silvana, que era secretária do Bispo Wesley. Tava lá e eu falei, tá, não tem ninguém pra, né? Aí ela pegou, eu lembro, sentei na mesa dela, eu lembro que ela com o olho desse tamanho. Eu disse, então, o negócio é o seguinte, eu sou difícil, você não pode desistir de mim. Eu vou tentar fugir, você vai ligar, eu vou dizer que não tô, você vai me chamar pra vir na célula. Eu não vou. Mas eu preciso que você não desista de mim, porque eu sou um caso muito sério. Sério, diante de Deus, tô te contando isso. E eu lembro dela ficar atônita, olhando pra mim com uma cara assim, e eu falando, olha, isso, aquilo, tô tentando me converter, já tô 21 dias sem fumar, sem usar droga, tô com crise de abstinência, e eu tô precisando de muita ajuda. Quando que tem um culto? Ela falou, hoje à noite tem o culto do pastor Renato. Ela tá aqui horas? Perguntei. Aí ela, tá hora. Ela, aí ela falou, então a gente se vê à noite. Eu falei, não, agora é a hora que tu ora por mim, né? Eu falei pra ela, agora tu ora? Tu não ora? Eu falei, agora ora por mim. Põe a mão na minha cabeça que eu estou precisando de oração. E ela, tipo assim, fingiu cara de paisagem, claro, vamos orar. E ela orou comigo e eu aceitei Jesus de novo. Tipo assim, essa mulher foi minha madrinha de casamento, a Silvana. Olha. A secretária da igreja não desistiu de mim. Ela me ligava, ela orava, ela jejuava, ela foi atrás de mim, ela mandava gente lá. Olha isso. Meu Deus, eu lembro. Sabe quem é que era da igreja deles? A Bianca Toledo. A Bianca Toledo era do Louvor, ela tinha 18 anos. Eu conheci a Bianca Toledo, ela era uma pirralha do grupo da célula que cantava no Louvor da Sala Nossa Terra da Rua Augusta, entendeu? Então, tipo assim, a Bianca fez louvor na minha casa.
Então, às vezes as pessoas falam, ai, você é amiga da Bianca Toledo. Eu falo, cala a boca, tu não sabe nada da minha história. Você não sabe, né? Você não sabe, eu não tô, né? É aquela coisa, as pessoas querem tanto fazer uma polêmica, tipo, meu, você não sabe Sim, tudo é não sabe polêmica. nada da história e outra pessoas que são preciosas, entendeu? Pessoas que passaram na tua vida, as pessoas são tesouros, entendeu? Que a gente tem. Às vezes a gente pode ter pessoas que você não tem mais nada em comum, mas mesmo assim elas Sim. foram importantes. Então eu sou eternamente grata por todas as pessoas que passaram na minha vida, mesmo que E por é, um breve. e é aí Mesmo... que vira a chave para valer? Total! Aí eu nunca mais desviei. Porque o que acontece? Aí isso que E o aconteceu. Rodolfo? Lembra? E o Ah, o Rodolfo? Rodolfo nessa história. Foi o que acontece. Porque aí, Que eu esse fico dia mesmo que eu imaginando, vou. você de repente virar a chave, como é que fica para ele? Pois é, aí o que acontece? Esse dia mesmo que a secretária orou comigo, ela. Eu voltei pra casa e eu tava com roupa de academia. Aí ele falou: onde é que você tava que você demorou tanto? Porque ele desconfiava, ele tinha ciúmes da sombra dele, né? Eu falava, na igreja. Ele, na igreja? Com essa roupa? Eu falava assim, o que que tem? Fui na igreja, tava na igreja. Eu tava na igreja. E aí fui no culto à noite. Eu lembro do culto à noite. Eu lembro da palavra, de cor, de tudo que ele falou. Eu lembro daquele culto que eu fui na Sara Nossa Terra, da Alameda Franca ainda, desse pastor Renato. Eu lembro de tudo que aconteceu lá. E depois disso, as irmãs e as amigas da pastora Patrícia foram fazer uma campanha de oração na minha casa. Só que as irmãs, não era a Silvana da Sara Nossa Terra, eram as irmãs, que era uma da Deus é Amor, a outra da não sei aonde, uma da Vila Carrão, outra da Vila Formosa, a outra As de não irmãs sei o quê. de oração. Isso, daquelas de oração de fogo, vamos onde é que tá capeta pegando que nós vamos lá pegar. Era assim que essas eram. E aí o que eu peguei e falei pro Rodolfo, falei, as irmãs vão vir aqui em casa orar. Aí ele falou, como assim? Ele falou, tu vai virar crente agora. Ele falou, vai ficar sem raspar a perna. Ele falava, tu enlouqueceu agora. Ele falava, não, me diz qual é o ácido que tu tomou pra eu nunca tomar. Ele falava, me diz agora que ácido que tu tomou, porque esse aí eu não quero. Ele falava, agora vai dar uma de santa agora, ele falava. E eu falava, ah, tá, isso é coisa do inimigo. Ele falava, não, o próprio inimigo é tu. Ele falou, porque tava tudo bem na minha vida até tu aparecer. Ele falava, tava tudo bem, tu apareceu, tá, agora tá esse caos. E ele, tipo assim, nesse meio tempo, eu peguei e falei, Senhor, sabe o que? Eu falei, agora com Rodolfo ou sem Rodolfo, eu nunca mais te largo. Eu disse, porque se tu quiser arrumar minha situação com ele, amém. Se tu não quiser, amém também. E se tu quiser ter um plano na vida dele, vai, se for eu, amém. Se não for, levanta outra pessoa. Porque o que acontece? Nesse meio tempo, eu comecei a receber um monte de palavra profética. De pessoas que, assim, ó, pensa que essas pessoas que eu ia, ninguém sabia de Rodolfo Raimundos. Não era assim, ai, oi, eu sou namorada do Rodolfo do Raimundos. Não, ele era o namorado da irmã que elas estavam cuidando, eu. Tipo, ninguém sabia Rodolfo Raimundos. Quem ele Nada. era? Nem mesmo porque eu não falava, porque, tipo, não edificaria em nada, entendeu? Não, meu namorado é músico. Era o máximo, não era aquela coisa, olha, o cara do Raimundo. Não, não foi isso. Então, vamos fazer uma campanha para ganhar o cara do Raimundos? Não foi assim que aconteceu. A campanha foi porque a irmãzinha estava tentando se converter, só que o copo estourava, a TV ligava sozinha, o louvor não Caraca. tocava, os cachorros latiam para a parede, eu acordava sufocada no meio da noite, aparecia demônio no meu quarto, subia em cima da cama. Eu falava, não aguento mais. Eu dormia com a Bíblia assim, ó. Eu dormia com a Bíblia aqui, com a luz ligada. E, tipo assim, várias vezes eu tinha que ligar o louvor no meio da madrugada. Então, a Silvana, a secretária da Sara Nossa Terra, ela me deu um CD. E era um CD da Igreja Bíblica da Paz. Tipo, de rios, águas purificadoras, sei lá. Nossa, eu lembro desse CD. Tu lembra desse CD? Lembro. Olha Pois, isso. ele era o CD Águas Purificadoras, que não era o Diante do Trono, era esse Sim, sim, da sim. Igreja Bíblica da Paz. Existe um rio de unção passando neste lugar. Olha isso. Era o rio de unção, não era águas purificadoras. Chamava rio de unção.
Então, esse CD era a única coisa que fazia ter paz dentro da minha casa. Eu só dormia ao som desse CD. Só que era assim, o som que tinha naquela época, aquele 3 em 1, ele, toda vez que eu ia botar esse CD, ele travava. Então eu tinha que orar. Era um som que funcionava à base de oração. Tinha que expulsar demônio do som. Porque aí eu botava do Chili Peppers, tocava. Botava o Rio de Unção, não tocava. Então eu sabia que era Satanás. Tipo assim, eu fui criada nesse meio. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu não era uma leiga, o que está acontecendo? Não, eu sei bem o que está acontecendo. E eu sei que só tem um que resolve. Se não é o Senhor dos Exércitos. Claro. Eu sabia. Então, eu sabia que o único que poderia mudar a minha vida e me ajudar nessa situação era Deus, era Jesus. E, tipo assim, o tempo que eu perdi, eu falei, quer saber? Eu vou me converter. Ele quer achar que eu sou doida? Problema dele. Quer me mandar embora? 2 trabalhos. Só vou embora quando Deus mandar eu embora. Porque nesse meio tempo, eu comecei a receber um monte de palavras proféticas a respeito dele. Que o varão da irmã, ele vai ser um grande pregador da palavra, porque ele vai pregar em multidões, porque ele vai pregar em estádios, porque ele Olha isso. Ninguém sabia isso. Olha isso. Não porque todo mundo acha que ele é do Satanás, mas ele é um vaso escolhido. Entendeu? Ele é um vaso escolhido para mim, eu te coloquei lá, porque tu vai ser um instrumento para minha honra, porque agora tu tá sendo humilhada, mas vai chegar o tempo onde eu vou te honrar. E eu, tipo assim, eu tinha um temor, entendeu? Porque eu sabia que eram pessoas que não teriam como. Eu fui uma vez num culto de ação de graças. Tipo, pensa que eu passava Guaianazes. Eu ia nas vigílias, no monte. Fui num culto de ação de graças. Pensa, morava nos Jardins e ia pra Guaianazes. De van. Lembra da van que trocava passe na mão? Olha isso. Eu ia. Aí o quê? Eu lembro desse culto de ação de graças e eu tava sentada, tipo, numa das últimas fileiras e o pastor pegou e falou assim: a irmãzinha lá atrás, de camiseta branca, fica de pé. Aí eu falei: pronto, lá vou eu apanhar, né, de Deus. Porque aquela coisa, quem tá em pecado jura que Deus vai te expor, né? A culpa! A culpa. Foge dos profetas, você acha que Deus vai te expor. Nesse dia, exatamente nesse dia, o Rodolfo estava no Japão. Ele estava no Japão. E eu estava em São Paulo. E aí ele pegou e falou assim: tem um anjo de 4 metros do lado da irmã. E Deus está me mostrando que tem um anjo igualzinho do outro lado do mundo. Ele fez assim, do outro lado do mundo. Com o varão que Deus escolheu para você. E vocês têm um ministério juntos. Esse anjo desembanha a espada. E mesmo lá do outro lado do mundo, a irmã não se preocupa, porque Deus já está trabalhando no coração dele. Não desiste, não vai embora, não pega tuas coisas, não vai, porque a obra que Deus tem com vocês dois é junto. E nessa hora, tipo assim, quais são as chances? Tipo, literalmente, ele fez aquele sinal do outro lado do mundo, do globo, entendeu? Rodolfo estava literalmente do outro lado do mundo, no Japão. Então, foi uma coisa muito específica. E esse pastor é o pastor Nivaldo, o nome dele. Ele tinha uma igreja que chamava Promessa Divina, na Vila Carrão também. Uma igreja dessas bem pequenininha, que era homem do lado, mulher do outro, mulher de véu. E a gente amava ir nessa igreja, porque assim, cada um podia chorar num canto, entendeu? Eu chorava do lado direito, o Rodolfo chorava do lado esquerdo. Eu botava véu, ninguém me incomodava. Engraçado que o meu véu, pastor, o meu véu era tudo sujo de rímel. Era tudo encardido nas pontas, porque eu limpava as lágrimas, né? Tipo, as irmãzinhas tinham que elas não usavam maquiagem, eu usava maquiagem. Então, pra mim, era bom. Nisso, o que aconteceu? Nesse meio tempo, numa das vezes que as irmãs foram lá na minha casa, porque aí toda vez que elas iam lá em casa, o Rodolfo saía, ele ia pro fliperama, ele ia surfar, ele inventava alguma coisa, ele ia dar uma volta de carro. Você tá falando isso, eu tô lembrando de uma coisa que o Rodolfo falou até aqui na live que ele teve comigo,
Hum. Ele falou que uma vez ele acabou esquecendo que ia ter uma reunião de oração na casa de vocês. Exatamente, foi essa. E aí ele acabou ficando e participando e de repente ali mudou tudo na vida dele. Exatamente isso. Porque assim, também, a gente né? tinha ido, elas tinham ido lá em casa já umas 3, 4 vezes. E era aquela coisa, tipo assim, elas esse iam... momento? Era esse momento. Elas iam lá em casa, era 7 segunda-feira, porque era muito carrego, entendeu? Era muito peso, então eles tinham que fazer uma campanha de oração. Então a gente louvava, harpa, e elas oravam pela casa inteira, elas pegavam a lata de maconha dele, falava queima Jesus, liberta ele do vício, aquela coisa, e, pá, e era aquela coisa de guerra, e plá, plá. Na casa, era um culto pentecostal, ok? De guerra espiritual, e era o que eu precisava, porque afinal de contas, lembra que eu te falei que os cachorros latiam pra parede, o copo estourava sozinho, eu tinha falta de ar, eu ouvia, enfim. Vocês vinham de uma experiência hard de vida também. Isso, uma experiência hard de vida, e a luta pela alma dele era era pesada, eu não ia aguentar sozinha, se Deus não tivesse levantado pessoas pra me ajudar, entendeu? Claro. E aí, nisso, elas chegaram mais cedo, porque elas não foram de ônibus, elas foram de metrô. Que aí parava ali na Consolação, ali na tarará. Aí o que aconteceu? Nesse dia, elas chegaram antes. Então ele se esqueceu. E ele tava chapado mesmo. Aí tocou o interfone, eram as irmãs. Eu falei, meu Deus do céu. Não pensa que eu falei, yes! Agora é hoje que ele vai se converter. Eu falei, pronto, agora que ele me interna no manicômio. Porque nunca ninguém tinha falado de Jesus pro Rodolfo. A não ser eu. Nunca ninguém tinha pregado o evangelho para ele. Ele não sabia nada de crente a não ser que ele via na televisão da Deus do Universal. Então ele nunca teve contato whatsoever com qualquer coisa do evangelho. Então aí ele falou, e agora o que eu faço? Eu falei, fica aí, ninguém vai te morder, né? Eu lembro de ter falado tipo assim, pô, miou meu cu. Miou meu cu. Eu falei, agora ou vai ou racha. Eu lembro de ter pensado, ou ele termina comigo de vez, ou ele vê que o que eu tô falando esse tempo todo faz sentido. Faz sentido. Né? Porque eu tava me convertendo. Só que ele pega e fala pra mim que uma das evidências foi que ele disse que eu fiquei humilde. Ele falou, você era mal metida, nojenta, não deixava ninguém mandar. E você, daqui a pouco, você tava falando perdão e assumindo, é verdade, eu errei. Ele falava, como assim? Você não é assim, entendeu? E aí, só que eu não sabia. Isso ele contou depois, né? Aí... As irmãs chegaram, imagina, as irmãs chegaram, ele foi abrir a porta, as irmãs, paz do Senhor, ele. E aí, beleza? As irmãs só olhavam o namorado da irmã, porque as irmãs não sabiam quem que ele era. Tipo, não era aquela coisa, vamos lá evangelizar o doidão do Raimundo. 0,0. Mesmo porque eu não fazia questão de contar, porque eu não queria ninguém se aproveitando, né? Não, e até porque também, para o mundo dessas irmãs especificamente... O planeta a irmã Sandra falou assim, Raimundos era... Nada. Nem tinha TV. Eu lembro que a irmã Sandra pegou e falou assim, meu filho, depois o Rodolfo convertido. Meu filho, qual é o tipo de música que você faz mesmo? É tal de rabicote. Ele, não, irmã, hardcore. E ela, isso mesmo, rabicote. Hardcore, irmã, hardcore. Aí nisso, pensa, né? Chega lá a primeira reunião que o Rodolfo participa na vida dele. É uma reunião super pentecostal. As irmãs não pediram licença. Vamos ver se a gente vai falar em línguas para escandalizar ele. Primeira coisa, vamos louvar um hino. Então, minha alma canta-te no gogó. E tu sabe como é que é hino da harpa. Vai pro refrão, volta. Vai pro refrão, volta. Vai pro refrão, volta. 10 vezes mesmo. Agora vamos louvar outro hino no gogó. Mais um, porque o negócio tava pesado. E o Rodolfo, eu lembro que eu pensava assim, depois eu explico. Não dava tempo, porque eu tava ali, era o culto pra mim. Ele tava, tipo assim, nem era pra tu estar aqui no começo da conversa. Então, fica aí. Já que tá, fica aí. Isso, finge que tem um abajur e fica aí de boa, entendeu? Aí tá, daqui a pouco as irmãs, vamos arrastar a mesa. Aí eu já comecei a arrumar. E ele assim, pra que arrastar a mesa? Eu falei, já vai ver por que arrastar a mesa. Aí aquela coisa, né? Não deu, porque Deus de glória, Deus de poder e Deus de mistério. Prá!
E lá vai uma pra sala, a outra pra cozinha, a outra pra não sei aonde. Começa aquele reteté, a gritaria. Nisso eu olho pro Rodolfo, ele tá fechando as cortinas pros vizinhos. História verdadeira, tá? Rodolfo fechando as cortinas. Eu ali, bem na minha, fazendo cara de plena, né? Tipo, tô acostumada com isso. Porque eu não podia demonstrar. Se eu olhasse pra ele, ele ia começar a rir. Eu não podia olhar pra ele, entendeu? E aí só sei que ele ficou parado. Depois ele virou um abajur, entendeu? Ele ficou parado, encostado assim. Tipo, com uma cara, tipo... E eu fingia que nem tava vendo. As irmãs estavam fazendo aquela coisa. Pega a lata, ora na maconha dele. Queima daqui, queima de lá. Pega não sei o que, isso tem que jogar fora. Isso também tem que jogar fora. Isso aqui tem ponto de contato. Sabe aquela coisa? Joga aqui, faz fogueira. Aí nisso, ele conta, né? E eu tava lá, presenciei. Chega uma das irmãs, que era tipo a líder delas. Vem, tipo assim, ela vem naquele jeito, o coque já tinha desfeito, suor. Tipo, ela pega, põe o dedo na cara dele. Olha o evangelismo da irmã Miriam. Ela pega, põe o dedo na cara dele e falou: o irmão já aceitou Jesus? Ele falou: já? Eu falei: aceita não? Irmã, ele nem sabe o que ele tá falando. Ele: não, já aceitei Jesus sim. Eu tenho até uma tatuagem aqui, ó. Obrigado, Senhor. Eu falei: irmã, ele nem sabe o que ele tá falando. Aí ela pegou e falou: o irmão quer aceitar Jesus? Ele falou: quero. E ele conta que nessa hora, se ela pedisse a carteira dele, ele dava. Porque a autoridade que ela tinha, entendeu? Ele não sabia explicar, mas, tipo assim, ele teve um temor, porque a presença é a presença, né? Claro. Então, nesse dia ele aceitou Jesus. E ele aceitou Jesus daquele jeito, da boca pra fora, assim. Tipo, ele fez a oração e falou: pô, as irmãs são até legais. Aí ele falou assim: mas o que é louvar um hino? O que elas estavam falando numa língua que eu não entendia? E eu falava: tipo, dei uma explicação genérica pra ele. Tipo assim: o jeito de orar. Tipo, eu sei lá o que eu dei uma explicação. Eu disse: viu, não morreu, ninguém te mordeu, não aconteceu nada, pronto. Ok. Mal não faz. Mal não faz, mas assim, hoje eu fico pensando, não foi uma bela estratégia de evangelismo, vamos combinar. Claro. Então, isso prova que Deus faz pelo jeito que funciona, não pelo jeito que dói Exatamente. menos. Então, às vezes, a gente Exatamente. tem toda uma estratégia de evangelismo para uma pessoa, Toda corretinha, toda toda corretinha, esteticamente não vamos escandalizar, mas pensada. não tem coisa mais evangelística, sabe do quê? Do que a Claro, presença de Deus. Porque a claro. presença de Deus e o evangelho é poder de Deus. Então, assim, ele teve uma experiência com o evangelho de poder. Claro. Ele teve uma experiência Crente raiz. Crente isso, de crente raiz. raiz. Na reunião seguinte ele não quis ir embora, entendeu? Na reunião ele ficou. E aí o que acontece? Na reunião foi uma outra irmã que ainda tinha dom de revelação, entregou uma palavra para ele, ele começou a chorar e ele foi curado. Enfim, tipo assim, o Rodolfo teve uma experiência com Deus tão grande em uma semana, que eu me questionei. Eu falei: Senhor, não é justo. Eu tô aqui pedalando há anos tentando me converter. Ele em uma semana. Abriu a banda larga. Não, mas assim, ó, ele teve uma experiência com Deus tão forte na segunda semana da coisa, porque ele tinha ínguas e as ínguas dele sumiram, ele soprou um ar Ele e ele falou. foi Não, o curado, testemunho dele é enfim. impressionante. Impressionante. Então É ele, tipo assim, impressionante. ele falava, ele pegava e apertava, ele falava: mas Jesus, é real mesmo. E ele começou a ouvir o Espírito Santo. Deus começou a falar com ele. Então, ele foi um testemunho pra mim, mas eu falava assim: o cara nunca orou, nunca fez nada, nunca foi na igreja, não tem pai e mãe crente, nunca zombou do evangelho. E simplesmente Jesus pega ele e ele quer se batizar. Vira do avesso. Aí, assim, ó, em 2 semanas, ele parou de usar droga. Ele decidiu, dia 4 de fevereiro de 2001, ele falou: não fumo mais maconha. Eu falei: tá bom, então significa que eu vou ter que parar também, né? Porque assim,
a que era pra ser crente era uma crente meia boca. Aí o cara, por isso que são muitos últimos que serão primeiros, entendeu? Porque, tipo assim, eu falava de Jesus pra ele, mas ele passava o beck pra mim, eu fumava e continuava falando de Jesus. Ele não, ele falou, não, isso aqui não combina com a minha vida nova. Não quero mais fumar. E ele falou, aliás, a gente tem que se batizar, precisamos casar. Meu aniversário, 1º de fevereiro. 1º de fevereiro de ano 2000. Ele se converteu dia 18 de janeiro. 1º de fevereiro ele me pediu em casamento. Ele falou, não, não dá, a gente tá em brecha. Falei, quem é que te falou que a gente tá em brecha? Ele falou, não, eu quero tomar a ceia, eu quero me batizar, eu quero Jesus. Ele falou, e a gente sempre quis casar, a gente não vai casar? Aí eu falei, tá. Olha isso. Sozinho. Nunca tinha entrado numa igreja. A igreja foi dentro da minha casa, o culto mais pentecostal que tem. Aí eu lembro de perguntar, eu falar pra Deus, eu falei, Senhor, é melhor o Senhor ter curado ele mesmo? Porque se não curou, depois a culpa é minha ainda. Porque assim, foi um encontro tão sobrenatural, ele teve um negócio tão sobrenatural com Deus, que ficou impossível de negar. Tipo, ele foi um testemunho pra mim, entende? O Rodolfo foi um testemunho de Deus na minha vida. Então eu falo assim, você ganhou o Rodolfo pra Jesus? Não. Quem ganhou o Rodolfo pra Jesus foi Jesus. Jesus ganhou ele pra ele mesmo. Não fui eu. Porque eu era um péssimo exemplo. Entendeu? Então, assim, na verdade, o que eu transbordei da minha vida. O que eu transbordei foi o meu amor por Jesus, a minha paixão por Jesus, o meu amar Jesus mais do que a mim. Tipo assim, dane-se a minha reputação, se tu achar que eu sou louca. Eu amo Jesus mesmo, que as mulheres vão dançar e vão rodar e vão falar em línguas, mas é isso que eu quero da minha vida. E então, tipo assim, a minha coragem... E é muito louco. E Deus fez e faz desse jeito mesmo, das formas mais improváveis, das formas menos possivelmente rotuláveis, das formas menos previsíveis, para deixar claro para todo mundo Isso mesmo. que quem fez foi ele. Foi ele. Quem fez foi ele. Porque foi tudo ele. Que você está me contando é tão absurdamente improvável. Só Deus. É tão absurdamente improvável. Isso. A maneira com a qual vocês se reencontram, a maneira com a qual sua vida vai se desenrolando, a maneira com a qual você se reconecta à própria igreja, o jeito que as mulheres, a condição que as mulheres vão para sua casa, o fato dele ter esquecido que naquele dia tinha uma reunião, assim, e aí a maneira com a qual Deus vai alcançando a vida dele, isso tudo é tão absurdamente improvável, é tão surreal, que aquela coisa assim, não há como um ser humano olhar para isso e falar assim, cara, isso é de Deus, não tem outro jeito. Não tem como, é irrevogável. Não tem como você não explicar, a não ser contra uma experiência, isso, contra uma experiência dessa, não tem argumento. Não, é igual aquele cego, perguntaram para Jesus, perguntaram para o cego, quem te curou? Ele falava, não sei, só sei de uma coisa, eu era cego e hoje eu vejo. É isso. E foi um cara chamado Jesus. Ele falou uma coisa aqui que depois que terminou a live, eu fiquei pensando, cara, você sabe, eu sou médico, né? É verdade. Aí ele tava falando e tal, não sei o quê. Eu tinha caroços, eu Línguas. tinha papapá, eu tinha... ele foi descrevendo papapá. E na virilha também. De repente sumiu, eu tava limpo, eu tava curado. Aí ele falou assim, aí as pessoas queriam, não sei o quê, queriam o exame, começaram a me perguntar, qual é o exame, qual é isso, qual é aquilo, qual não sei o que mais. Aí ele falou um negócio que assim, eu achei genial. Ele falou assim, desculpa, deixa eu falar pra você. Assim, eu não tô falando pra você acreditar. Eu tô falando assim, no que eu acredito, no que aconteceu comigo. Porque aconteceu para que eu acreditasse. Exatamente. Entendeu? Não era um testemunho para os outros, era um testemunho para ele, né? Se você vai acreditar ou não, aí é um problema seu com Deus, entendeu? Agora, aconteceu comigo. Eu sei o que aconteceu comigo. Exato. Eu sei como, de que jeito. Professor Carlos, eu lembro. O Rodolfo tinha assim, ó, era aquelas línguas que ele não tinha buraco do sovaco. Sabe a covinha do sovaco? Sei, quando não fica tinha inchado aqui. Inchada. A virilha, ele tinha... As da virilha era pra fora, eram os caroços, assim. Tanto é que tinha vezes que a gente não tinha nem relação, porque machucava de encostar. Né? Então, assim, e eu falava, tipo, tá, tu não vai no médico? Ele falava, prefiro não saber. Então, tipo assim, ele vivia tomando remédio.
Ele tava sempre com uma azia, sempre com uma azia, sempre com uma azia, uma dor no estômago. Eu falava, mas não é estranho que a gente come a mesma coisa, não tem azia, tu tá sempre com azia, criatura. E aí o quê? Ele só comia se ele fumasse, que ele não tinha fome. E o Rodolfo tava magro, quando ele pesa hoje 75, 73, por aí. Na época ele tava com 62, então ele tava seco. E aí um dia ele pega e chega no banheiro e fala, meu Deus, Ali, as ínguas sumiram, meus caroços sumiram. E eu lembro de falar assim, tu não crê que Jesus te curou? Eu disse, Jesus te curou, crê, tipo assim, né? Dá licença. Eu lembro de falar, meu Deus do céu, ele foi curado, as ínguas sumiram. Tipo, era um testemunho pra mim, eu falava, para tudo. E aí eu só lembrava assim, Deus faz essas coisas pra confundir. Tipo assim, eu, aquela Sim, filhinha de sim. crentinho, a vida toda bonitinha, que tinha Bíblia na escolinha dominical, não sabia nada de Deus. O cara pega e chega ali, Zaqueu, hoje dormi na tua Vida casa. louca total. Foi, tô Vida pra casa louca de Zaqueu, total. acabou. Vem Vou do na tua casa nada. hoje e vou consertar a tua vida. E assim, ó, ele me pediu, tipo assim, isso foi 18 de janeiro, ele aceitou Jesus. 1º de fevereiro ele me pediu em casamento. Dia 4 de fevereiro ele parou de fumar maconha. Parou de beber, parou de fumar. Rodolfo ele era uma chaminé. Chaminé? E ele fez isso por quê? Por ele. Ele falou, não combina mais com a minha vida. Não é que alguém mandou, ninguém mandou. Ele não tinha pastor. As irmãs estavam ajudando a gente na nossa campanha. Não era aquela coisa que a gente estava indo num lugar, entendeu? E aí eu lembro que a gente foi na igreja do pastor Nivaldo um dia. Que era a única igreja que tinha culto de segunda. Aí a gente foi nessa igreja e, mesma coisa, sem ninguém saber nada de nada, Deus usa o pastor Nivaldo para revelar ele. Tipo, Deus tem uma obra na tua vida, eu vejo Deus começando a te usar. Aí o dia que ele saiu do Raimundos, onde é que ele foi? Ele foi lá na igreja do pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo pegou e falou assim, terminou o culto, falou, irmão, fulano, aí o Rodolfo, ele falou, não, o irmão do lado. Era o irmão coxa com ele. Ele falou, pronto, não é hoje que Deus vai falar comigo, né? Aí depois ele pegou e falou, o irmão ali, achou que era ele, fica de pé. Ele falou, e eu tava lá. Eu vi. Ninguém me contou, não é uma história. Eu estava lá. Ele falou assim, irmão, assim te diz o Senhor. Da mesma forma que você cantava pro mundo, a partir de hoje você canta pra mim. Quem te sustenta sou eu. E eu vou te dar novas letras e novas melodias. Tipo, no dia que ele falou, encerrou o contrato com a Warner. Então, assim, eu sei o que Deus se manifestou na vida dele. Tipo assim, então foi uma coisa que era inegável, entendeu? Sensacional. Deus. Então, o Rodolfo, ele é um cara, assim, ele é muito mais crente do que eu. Infinitamente mais. Porque eu sou bocuda, Ele falou. eu mudo de ideia, eu me iro, eu pego pra caramba em pensamento, entendeu? Rodolfo não. Rodolfo é zen. Porque, e assim, ó, ele, não é porque é meu marido, mas ele tem uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. Tipo assim, olha aqui o cantinho dele, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem aqui, ó, o violão, os outros violão dele ali. E ele, tipo, todo dia de manhã, é 2, 3 horas. Ele acorda bem mais cedo do que eu. E ele vem aqui pra fazer o devocional dele, tipo, e ele estuda a Bíblia em italiano. Ainda pra dar na cara de Satanás. Escuta, deixa eu te falar. Putz, testemunho incrível, incrível. Última parte da live. Você viu a live da Maju e a parte do Rodolfo. A gente faz um pinga-fogo. Ah, é Pinga-fogo, eu te provoco, você vem, eu falo uma frase, você completa, eu dou 2 opções, você escolhe uma e aí nós vamos. Tá, vou tentar, Então, nunca joguei pinga-fogo. bora pro pinga-fogo. O segredo do pinga-fogo é nem ser monossilábico, tipo uma palavra só, não precisa, às vezes a pessoa, não precisa ser uma palavra só, também não precisa ser uma superdigressão. Quer dizer, uma frase, um pensamento e tal. O que E eu se eu pensar? quiser, Eu se eu penso quiser que você vá alto. mais, eu te provoco mais. Tá bom. Bora. Tá. Ser pregadora no Brasil é Difícil. Bem difícil. Por quê?
Eu amo o que eu faço, mas assim, o meio muitas vezes não me representa. Jesus é da hora, mas o fã-clube... É aquela coisa, tem uma frase que diz assim, ó, a igreja evangélica está envergonhando a igreja de Cristo. O momento mais difícil de uma pregação para você é? Concluir, porque eu sempre tenho algo mais para falar. Sim ou não? Você já esqueceu o que ia falar durante uma pregação? Já, várias vezes. Tipo, o que que eu tava falando mesmo? Tipo, gente, eu esqueci. Mas tudo bem, como eu tenho bastante assunto, eu continuo. Aí depois eu lembro, lembrei o que eu ia falar, não sei o que lá. E, tipo, meu, o que que eu tava falando mesmo? E eu esqueço, tipo assim. E uma vez eu esqueci, aconteceu uma vez que eu esqueci literalmente e não lembrei mais. Eu falei, meu Deus, era uma coisa importante. Mas é isso que dá, né? Não ter esboço, aí você abre várias caixas, né? Você abre várias janelas, aí tem que ir fechando. Então, para mim, a maior dificuldade de pregar é sempre eu pergunto assim: e aí, fez sentido? Eu consegui concluir o que eu comecei a falar? Isso me gerou um certo trauma, né? Mas assim, deixa eu só fazer um parênteses sobre isso. É quando eu sempre fazia esboço, eu amo fazer esboço, eu amo estudar, eu gosto muito de estudar a palavra, eu gosto, eu tenho prazer na Bíblia, tenho prazer, eu amo. Então, eu faço um esboço, eu arrumo aqui, parará, parará. E várias vezes quando eu ia pregar, tipo assim, eu só tinha o esboço que eu não usava pra nada. E aí, eu falava, aí eu lembro de um dia, eu falei, Senhor, de novo eu tô aqui fazendo esboço pra não usar, porque era outra palavra, tipo assim, às vezes eu vou subir no altar, aí Deus fala, Lucas 1:38. Aí eu vou descobrir o que tem em Lucas 1:38 ao vivo e a cores. Então, irmãos, vamos abrir em Lucas 1:38. Ninguém sabe, mas eu finjo que tava combinado, mas não é. Eu sei que não é, entendeu? Então, mas eu já aprendi. Aí um dia eu tava com o meu esbocinho, bonitinho, ó, meu esbocinho da minha pregação de hoje à tarde. Meu Tudo esbocinho. arrumadinho. Meu esbocinho e tal. Eu falei, Senhor, então, esse aqui é o meu plano A, né? Se o Senhor vier, a gente faz o plano B, não tem problema. Aí ele pegou e me interrompeu e falou assim: não, eu sou o plano A. Se eu não vier, tu usa o esboço. Pô. Entendeu? Porque tem vezes que ele não vem, né? Já que você falou nisso, intimidade com o Espírito Santo significa que? Você precisa ter esforço. Assim como num casamento. Um casamento que dá certo exige esforço. Para ter intimidade, você precisa se abrir, você precisa ouvir. Intimidade não é uma coisa que você compra, não se lê um livro e descobre. Não é uma coisa que você empresta. Intimidade se desenvolve. Desmistificar a religião é? Simplificar o evangelho. O evangelho de Jesus, ele é mais simples do que parece, né? Então, desmistificar a religião é mostrar que Deus é um Deus bem mais acessível do que a gente pensa. É um Deus que a sua essência é amor. E não tem nada que a gente faça que vai escandalizar a Deus, entendeu? Porque Deus sabe da nossa natureza, mas ele é o que eu o desmistificar a religião é mostrar que Jesus veio para pessoas normais. De tantas pessoas em Jerusalém que tinha, ele escolheu dormir na casa de Zaqueu, que era uma pessoa que não era provável, né? Tipo, de tantas cidades que o Messias poderia vir, ele veio de Nazaré, que era uma cidade insignificante na época. Então, às vezes a gente acha que a gente tem que fazer uma super coisa para Deus, e na verdade Deus é muito mais simples. Se não, ele não fosse simples, ele não tinha nascido, ele tinha nascido no palácio, não na manjedoura. Boa, boa. Tem muita gente falando aqui para gravar a live. Pessoal, deixa eu só falar para vocês. A live fica gravada. Ela deve ser disponibilizada amanhã ou depois, mas ainda essa semana. Vai para o meu canal no YouTube. É youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Inclusive, se você for lá, você vai ver que tem mais de 100 lives gravadas com muita gente. Inclusive o próprio Rodolfo, que esteve aqui.
um tanto de gente que fala sobre fé, sobre espiritualidade, enfim, sobre uma série de assuntos que, pelo jeito, quem está perguntando que é que grave se interessa. Mas em né? frente. Fé é... É a certeza, não é a dúvida. Porque a gente diz que tem fé, mas a gente mais duvida do que crê, né? E Então, permanecer? Permanecer é? Permanecer. Permanecer é o que a gente precisa fazer. É aquela coisa, tem muita gente que começa bem, mas não termina, né? E para Deus é muito mais importante o fim das coisas do que o começo. Então, a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, não interessa como você está agora, interessa que você vai permanecer. Permanecer nele. Tem um conselho que eu sempre dou para as pessoas, é tipo assim, fica firme. Fica firme. Tipo assim, ok, pisou na jaca, levanta, lava e bora. Ah, não, mas deu certo. Levanta, vai. É uma maratona de 42 km, não é uma prova de 100 metros, entendeu? Então, assim, para mim, o que é permanecer é você saber que tem um alvo lá na frente, né? Não é um evangelho imediatista. Eu não preciso de um evangelho que me salve hoje e eu perca a salvação amanhã. Não, eu tenho que saber que eu tenho que estar com os olhos fitos na eternidade. Para isso, eu preciso permanecer. Permanecer o quê? Amando, permanecer perdoando, permanecer crendo, permanecer me alimentando, permanecer não me escandalizando, porque é necessário que venham os escândalos. Então, tipo, eu tenho que permanecer o quê? Crendo que as pessoas, elas podem falhar, mas Deus não falha nunca. Crendo apesar de. Crendo apesar de. Porque Deus não decepciona ninguém. Então, assim, o permanecer é você permanecer nele apesar de. Apesar de não ter dado certo, apesar de não ter a sua oração não ter sido respondida, apesar de não ter saído, não ter dado, o seu casamento que você achou que era de Deus e não foi. Apesar de, você vai largar Jesus por causa disso? Né? As pessoas largam Jesus por N motivos, mas então quer dizer que você estava era condicional o seu amor. E o amor dele é incondicional. Então eu não posso dizer assim, ó, se eu tiver isso, então eu sou de Deus, eu vou ficar com Deus. Mas se Deus não me der, então eu não quero nem Deus e nem a coisa. E é isso que eu vejo que isso. O permanecer é assim, ó, com Rodolfo sem Rodolfo eu não te largo mais. Com copo sem copo, eu tô aqui. Eu falava, Deus, tu vai ter que me aguentar, porque eu vou ficar aqui, nesse lugar. Bill Johnson ou Brennan Manning? Bill Johnson é o meu favorito de todos. Eu leio todos os livros dele. Assim, se eu tenho alguém que eu vou parar para ouvir uma palavra, vamos supor, se eu não ouvir ninguém durante a semana, ou whatever. Se eu vou parar, eu vou lá, eu vou ouvir ou um podcast dele, ou uma palavra, ou qualquer coisa que seja. Porque sempre tem alguma coisa pontual que me alimenta. Eu acho ele um cara muito equilibrado, né? Maduro. Ter reencontrado o Rodolfo ainda do Raimundos, aos 21 anos de idade, foi? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida depois de Jesus. E está com o Rodolfo hoje? A gente permaneceu. A gente permaneceu, porque isso é um testemunho. Você permanecer é um testemunho. Porque quando a gente permanece, frutos que permaneçam, né? Jesus falou que a gente tem que dar fruto e fruto que permanece. Porque dá fruto por aí, onde a gente dá, mas e fruto que permanece? Né? Porque eu não sei, eu tenho 20 anos de crente, eu já vi muita gente aparecer e sumir. Então, tu também. Então, assim, eu não me escandalizo com mais nada, porque eu já vi tanta gente que era super bombada e simplesmente desapareceu. Então, na verdade, às vezes as pessoas que estão bombando por aqui no Instagram, ou bombando lá, talvez não esteja bombando no céu, né? Então é bom você ficar esperto, porque o céu tem uma coisa que Deus não divide. Tem uma coisa que Deus não divide, a glória dele. Então, assim, enquanto Jesus for o mestre, a gente tem que ser eterno aprendiz. E humilde, né? Porque você não é o quanto número de seguidores você tem, ou se a sua pregação tá bombando na visualização. Especialmente no mundo ainda onde as pessoas... Que loucura, né? Onde as pessoas falaram um negócio, eu pensei aqui agora. Tem gente que compra seguidor para parecer
para parecer que tem uma influência XYZ maior do que de fato tem para, enfim, parecer alguma coisa mais. Antigamente as pessoas queriam ser ricas, né? Louca. Quando eu Hoje elas ganhar na querem Mega ter Sena, seguidores. hoje as pessoas querem ser famosas. Que louco. Entendeu? Antes as pessoas queriam ganhar 1 milhão, hoje elas querem ter 1 milhão de seguidores. Que louco. Né? Então, Maior assim. pesadelo, maior pesadelo da sua vida. Maior pesadelo da sua vida foi? Pesadelo da minha vida. Tá pior que eu não sei. Pesadelo da minha vida. Vamos mudar um pouco, vai? Não. Eu vou falar. Posso falar? Pode. O maior pesadelo da minha vida foi achar que eu tinha perdido a presença de Deus. Porque chegou uma hora da minha vida onde eu me perdi no meio. Mais ou menos 10 anos atrás, eu sofri uma decepção muito grande com pessoas e com o sistema todo da igreja. E naquela hora, sem perceber, eu transferi para Deus o problema que eu tive com pessoas. Então, eu não sentia mais ele, eu não ouvia mais ele, eu não buscava mais. E eu lembro que eu falei, meu Deus, o Espírito Santo saiu de mim, sabe? Até que eu busquei, eu fiz um jejum, enfim, e comecei a buscar e procurar dentro de mim. E um dia o Espírito Santo falou isso pra mim. Ele falou, o problema é que você transferiu pra mim o bode que você tinha de pessoas. E na verdade eu tava com bode de Deus, porque eu falei, Deus, tu é cego por acaso? Não acontece nada, tu é surdo, olha o que estão fazendo, olha o que fizeram comigo e não vai acontecer nada. Então, assim, pra mim foi o maior pesadelo foi ter ficado tanto tempo num caldeirão, cozinhando amargura e cozinhando a rejeição, sabe? E nesse momento foi quando eu achei que eu tinha perdido ele. E foi onde a minha vida transformou de novo. Eu digo que eu me converti de novo 10 anos atrás. Boa. Já que a gente falou do maior pesadelo, vamos falar do maior sonho. O maior sonho que você tem é? Olha, eu tenho 2 maiores sonhos. Lembra que é o Pinga Fogo. Eu sei, tá? Mas um é só um desejo. O meu desejo é morar no Havaí, envelhecer no Havaí com o Rodolfo. Tipo, ter uma vida de nunca Lugar botar... mais espetacular do planeta. Isso, só usar chinelo, nunca mais botar um tênis ou um sapato fechado na vida. Mas o meu sonho mesmo, eu queria ter os 9 dons do Espírito Santo. Eu queria aquele sonho, tipo assim, de estar na fila do banco e falar, moça, então, o nome do seu avô é fulano, ciclano, você tem, né? Sabe, eu queria fluir nesse nível de dom de revelação, sabe? Para ter um evangelismo mais eficaz. Você falou uma coisa que o Rodolfo percebeu em você, que outras pessoas perceberam em você. Você era orgulhosa e passou a ser humilde. Isso aconteceu quando? Ah, quando eu fui humilhada. Porque a humildade é fruto de humilhação. Então, quando você precisa da misericórdia de Deus, você começa a ter misericórdia dos outros, entendeu? Tipo, quando você é exposta, você começa a ter misericórdia de quem foi exposto e não dizer bem feito. Então, assim, eu comecei... A humildade, na verdade, ela vem quando você precisa reconhecer os seus erros, né? E não tem nada de errado nisso. Ontem até postei sobre isso. Falei, humildade e quebrantamento não é sinal de fraqueza. Bem pelo contrário, uma pessoa humilde e quebrantada, ela é muito mais forte do que um orgulhoso e soberbo. Porque, na verdade, a maioria das vezes um orgulhoso e soberbo, ele só tá escondendo uma fraqueza de rejeição e necessidade de aceitação. Então, quando eu era orgulhosa, na verdade, era um baita de um problema de rejeição enorme. O humor sarcástico é Ah, aquele eu que... amo. É aquele que... Que a maioria não entende. Gastronomia, psicologia ou teologia? Pá! Não sei, eu acho que nenhum dos 3. Assim, teologia é bom, mas o muito estudar é enfado da carne.
A psicologia acaba te deixando incrédulo, porque tudo tem uma explicação. E gastronomia, a gente muda o gosto. Um dia você quer comer uma coisa, outro dia quer comer outra. E a gente enjoa do tempero da nossa própria comida. Então, assim, a vida com Deus é novidade de vida todo tempo, entendeu? O melhor psicólogo, o melhor chefe de cozinha que existe é o Espírito Santo. Não é? Lauren Gray ou Taylor Swift? Lauren Daigle. Tamires Garcia ou Priscila Alcântara? Tamires Garcia. Mas se você tivesse que passar o dia inteiro ouvindo as músicas de um só cantor ou de uma só cantora, quem seria? Upper Room. Por quê? Porque eles são profundos nas orações. Tipo, o Rodolfo eu ouço bastante, sabe? Mas assim, é muito familiar. É da casa? Claro. É. Então, assim, tem vezes que a gente ouve músicas no repeat. Eu ouço bastante música gringa que me faz pensar, sabe? No Brasil eu gosto bastante da Tamires Garcia, porque ela é uma pessoa muito profunda. E eu ouço muito também o Alessandro Vilas Boas, porque ele é um cara de verdade. Eu acho que, tipo, dessa geração toda, esse cara é um cara diferenciado, entendeu? Claro. Eu tiro o meu chapéu pra ele, porque ninguém faz aquelas músicas sem ter tido uma experiência. Tipo, o jeito que ele compõe é de quem já viu, sabe? Ele sobe nos lugares altos pra compor. Sem contar que ele é um ser humano incrível. Então, assim... E eu respeito quem se expõe. Eu acho muito difícil admirar e respeitar alguém que não tem falha, sabe? Uhum. Então, eu gosto de pessoas que são quebrantadas e humildes. Porque essas pessoas são... Na verdade, esses são fortes, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Upper Room é um ministério lá de Dallas que eu ouço bastante. Porque as músicas me ministram, né? Mas, assim, ouço bastante Ministério Zoe também. Por muito tempo eu fiquei ouvindo Ministério Zoe, que é da Tamires Garcia. Mas, no momento, Bethel Music também me ajuda. Só que Bethel me cansa um pouco. Porque parece YouTube, sabe? E comida? Como boa Comida, se eu gaúcha, pudesse... um churrasco ou um sushi? Ah, tem duas coisas que eu como sem precisar ter fome. Churrasco e sushi. Então, assim, fica difícil pra mim. Mas, assim, entre churrasco e sushi... Sushi. Mas ser descendente de italiano e ter o Rodolfo que lê a Bíblia em italiano é? É um orgulho pra minha família, né? Porque a minha avó ia ficar muito orgulhosa. Eu imagino minha avó falando assim, Alexandra, mas que vergonha, Alexandra. Tu que é italiana e o teu marido agora, ele que fala italiano e tu não aprendeu. Então ela ia falar, porque toda a minha família fala italiano e eu nunca aprendi italiano. Eu falava italiano pra quê? Não precisa aprender italiano. Todo mundo fala inglês. E aí o Rodolfo fala italiano e ele fala bem, entendeu? Ele aprendeu sozinho. É um tapa na minha cara. Maior mico que você pagou na vida? Eu tava uma vez numa reunião. Tava numa reunião de um monte de gente, todo mundo bem crente, assim. Crente tupa da nata. Super nata. Gospel. Cheio de gente. E eu sou falante, né? Falo alto, parará, tarará. Aí uma menina que era da nata veio me mostrar a foto de uma filhinha dela. E ela era super novinha e ela tinha uma filhinha. Eu falei, mas meu Deus, tu já tem filha desse tamanho? Tu casou grávida? Ela falou, casei. Todo mundo ouviu. Não é que assim, tipo assim, ninguém ouviu, não. Eu falei, mas como é que tu tem filha desse tamanho? Casou grávida? Casei. Tipo, ela foi muito corajosa. Eu falei, aí não tinha como nem remendar. Então, assim, nisso, eu vi o Rodolfo sumir, ele se afundou no sofá. Tipo, eu vou fingir que não sou eu. Mas, enfim, esse dia eu me arrependo.
As últimas, as últimas. Hum. Se fosse indicar um livro, entre tantos, eu sei que indicar um livro é difícil para qualquer pessoa. Mas um livro que marcou sua vida. Ou pode ser um livro, sei lá, que você está lendo recentemente, ou uma coisa que Um você livro. curte. Enfim, um livro. É fácil. É fácil. Sabe um livro que marcou minha vida? Um livro do John Bevere, que chama A Isca de Satanás. E ele fala sobre a ofensa. Que é a isca de Satanás. Quando Satanás não consegue te vencer com pecado, ele te vence te ofendendo. Aí você fica dodói, você fica rancoroso, você não perdoa. E você vive uma vida cristã miserável, porque você viveu ofendido e dodói com tudo que os outros pensam a seu respeito. Então, a minha vida mudou quando eu aprendi a não me ofender. E esse livro mudou a minha vida. A Isca de Satanás. Tem um livro que eu pudesse indicar para toda pessoa. Parar de ser dodói. Lê esse livro. Um filme. Matrix. Boa. Uma série. Falda. Ai, adorei, adorei. Eu vi recentemente, adorei. Eu amei Adorei. Falda. Tô em crise de Boa abstinência. demais. Eu falei com a Fala. Patrícia, eu falei, Paty, você tem que ver. Eu vi e eu comecei a ver despretensiosamente, porque é um entretenimento Eu fiquei com incrível. vontade de falar hebraico. E é um entretenimento incrível. Muito E, bom. ao mesmo tempo, em sendo entretenimento, tem uns insights muito legais. Tem um Muito contexto bom. bacana de guerra e mostra a estupidez da guerra dos dois lados, né? Isso, Mostra... muito bom. Muito bom. É bem legal, bem legal. E ele é bem baseado em fatos reais, né? Sim, bem legal. É. Uma banda. Uma banda? Som do Reino. Por quê? Porque eu acho que é um mix bom. Uma banda brasileira seria eles. Mas se fosse uma banda, uma banda que marcou a minha vida, Oasis. Boa. O dia mais triste da sua vida. O dia que eu tive que sacrificar meu cachorro. E o inverso, o dia mais feliz da sua vida. O dia mais feliz da minha vida. Deixa eu pensar. O dia mais feliz da minha vida, acho que foi o dia que eu casei. O dia que eu casei, eu fui muito feliz. Só que meu casamento foi assim, eu não tive vestido de noiva, não tive festa, não tive nada. O Rodolfo, a gente casou no cartório. A única pessoa que tinha, tipo assim, era 4 testemunhas e a gente foi almoçar na cantina do Piero, como a gente almoçava quase todo dia. Só Genial. que quando a gente voltou pra casa, tudo mudou e a gente sentiu, assim, aquela mudança no ambiente. Que genial. As 5 últimas, tá? Elas são assinatura da live. Uhum. São 4 bíblicas e uma geral. Ok. Tá? Primeira bíblica é a seguinte. Se você pudesse escolher ser um personagem bíblico, uma personagem bíblica, quem você queria ter sido? Davi. Por quê? Porque ele era 10 em 1. Ele fez muita coisa. Boa. Porque ele, tipo Inverter. assim... Pode falar. Pode falar. Não, é porque eu acho Davi incrível, porque Davi, Deus fala muito comigo nos Salmos, né? Ele era um cara muito humano. Então, Davi, ele era um cara segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não encobria suas falhas. Quando ele foi confrontado com o pecado, ele não arregou. Quando ele teve que assumir o BO, ele assumiu. Chamou pra si. Entendeu? E aquela coisa... bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Ou seja, ele era tão bom numa coisa como ele era, porque ele entendia de guerra espiritual, né? Então, ele era bom na guerra física, mas ele era bom na guerra espiritual também. Ele era um bom rei, mas ele era um bom adorador. Ele era um bom administrador e também ele era um bom preocupado com o povo. E ele deixou um legado. Melhor do que isso tudo, ele deixou um legado, porque ele formou Salomão. Apesar de tudo que aconteceu na vida dele, ele conseguiu ensinar ao filho: se tem uma coisa que você pode pedir, pede sabedoria. E na hora, ele conseguiu pedir o que o pai pediu. Que legal. Tô vendo aqui, meu irmão tá aqui também. O Ronaldo. Fala, Ronaldão! Oi! É o Ruivo, né? Vou inverter.
Um personagem bíblico, uma personagem bíblica que se você pudesse escolher, você jamais escolheria ter sido. Eva. Por quê? Porque ela não devia ter convencido Adão, né? É aquela coisa, o Rodolfo sempre fala que se ele fosse Adão e eu Eva, e eu tivesse comido fruta, ele enfiava o dedo na goela e fazia eu vomitar. Tipo, que é isso, sua doida? Uma cena bíblica, um episódio bíblico que você queria muito ter participado. Ou ter visto. Ah! Ter visto Esse... ou ter participado. Ah, eu queria ter participado da multiplicação do pão e peixe. Sensacional, né? E da transfiguração também. Aí eu fico em dúvida. Eu queria ter visto, tipo assim, 5.000 pessoas, hello? Tipo, oi? Mas a transfiguração, ver Moisés e Elias ia ser, né? Acho que ia ser boa essa. A cruz não, a cruz eu passo. Vou inverter. Um episódio, uma cena bíblica que você jamais queria ter visto ou ter participado. A cruz. Por quê? Porque, com certeza, ela é bem mais penosa. Até hoje é comprovado que a morte de cruz é uma das mortes mais dolorosas do mundo. É o método de tortura pior que existe. Então, tipo assim, eu imagino, eu acho que eu não ia aguentar o sofrimento de ver Jesus, porque pensa que os outros 2 ladrões que estavam na cruz, eles estavam inteiros. Ninguém tinha batido neles. Jesus estava desfigurado, arregaçado, com as costelas para fora, com fratura exposta, uma coroa de espinhos. Tipo, não deve ter sido nada legal esse evento que todo mundo romantiza. Exatamente. A última do dia. Pandemia é? Um momento de reflexão. Eu acho que é um momento de que todo mundo deveria ter parado para pensar na nossa própria vida. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com a vida dos outros do que alinhar você. Eu acho que Deus fez o mundo parar, porque todo mundo dizia que não tinha tempo para nada, não tem tempo para nada, mas o mundo parou e as pessoas continuam sem tempo. Meio estranho, né? Mas para ver o feed de todo mundo, ler comentário de todo mundo, dar opinião na página de todo mundo tem tempo. Agora, quantas vezes você leu a Bíblia na pandemia? Aí depois quer que a gente que prega tem que pregar bem pra você, né? Tipo, se a gente não pregar bem, você fala, ah, eu não gostei dessa pregação. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não nada. Quer que a gente faça tudo pra você. Resuminho do livro da 5ª série não existe mais. E coça. Menina, foi genial, Alexandre. Genial. Muito, muito, muito obrigado. Né? O povo Deixa quer o encerramento. resuminho do livro daqui. Você não quer ler os Lusíadas, quer que eu leia, né? E ainda tenho que te explicar. Olha. Muito bom. Né? O povo, tipo, poxa. Palavra final é tua. Palavra de despedida, de encerramento, a mensagem final é tua. Amém. Eu acho que no tempo que a gente está vivendo, eu acho que é um tempo, né? A pandemia está acabando. Em nome de Jesus, eu creio que isso está acabando. O pior a gente já passou. Mas a minha oração é que a gente venha sair desse tempo melhor, né? Que as pessoas sejam melhores humanos, né? E que a gente possa olhar para dentro, né? Porque Jesus falou assim, olha, vão dizer para vocês que o reino de Deus está lá, que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está lá, ou faça assim, ou faça aquilo, ou não faça isso, ou não faça aquilo. Mas Jesus diz assim, eu, porém, vos digo que o reino de Deus está dentro. Dentro da onde? Dentro da igreja? Não, está dentro de nós. Dentro de mim, dentro de você. Quem que habita dentro de você? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. De tudo que você pode guardar, guarda o teu coração. Então, assim, a gente precisa guardar o nosso coração contra as ofensas, precisa guardar o nosso coração contra os escândalos, porque é necessário que venham os escândalos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para ver onde a gente tem se alimentado. Porque a gente é fruto daquilo que a gente tem se alimentado, né? A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Então, que nem eu falei aqui na live, né? Que eu me apaixonei pelos olhos do Rodolfo. Por quê? Porque pelos olhos a gente vê. Então, assim, se alimente de algo que verdadeiramente alimenta, né? Que nem o nosso corpo. Não dá pra você comer McDonald's todo dia.
Não é porque, ai, McDonald's faz mal para a saúde e vai te dar colesterol. Não, é porque não tem os nutrientes necessários. Né? Então a gente precisa comer um feijão, precisa comer uma salada, precisa comer beterraba, precisa comer um bife, precisa comer coisas que tenham proteína. E mesmo assim ainda a gente tem que tomar suplemento, porque não é suficiente. E assim é o nosso alimento espiritual. Então, às vezes as pessoas hoje em dia elas querem o McDonald's, elas querem o combo pronto, pede o número 1 e sacia a minha fome momentânea. Só que isso, a fome momentânea, ela daqui 2 horas você tá com fome de novo. Então as pessoas elas buscam comer algo por causa do paladar, porque é agradável ao paladar. E nem sempre ouvir o que a gente precisa vai ser agradável aos nossos ouvidos, mas é o que o nosso espírito precisa ouvir. Então procure ouvir e se alimentar de pessoas que te confrontam, não pessoas que te alisam. Porque o que te confronta te faz crescer. Comida que te faz crescer não é batata frita. Batata frita te dá um prazer momentâneo, mas o resultado dela não vai matar a tua fome. Então as pessoas, hoje eu vejo que as pessoas têm muita fome de Deus. Por quê? Porque, na verdade, estão comendo muita batata frita e não têm buscado alimento. E é fácil cobrar de nós, pregadores, que dê uma palavra boa, que uma palavra que você saia cheia, que, ai, nossa, eu ri um monte, ou eu chorei um monte, ou eu falei em línguas um monte, sendo que você não pode se alimentar só disso. Porque da mesma fonte que eu me alimento, você também pode se alimentar. O mesmo Espírito Santo que está disponível para mim, está disponível para você. Porque como é que eu aprendi isso? Porque nem sempre eu tive alguém que eu pude ligar e pedir oração. Que eu era crente 6 horas. Ora por mim, eu não preciso orar. Até que o Espírito Santo me ensinou. Ele falou, e quando tu estiver sozinha? E quando não tiver ninguém? E quando você estiver no meio da madrugada precisar de alguém, você vai ligar para a oração? Você vai ligar um YouTube para alguém pregar para você? Não, eu precisei cavar os meus próprios poços e desenterrar uma sabedoria que está dentro de mim. Jesus falou, aquele que crê em mim do seu interior, é de dentro de você. Amém. Não é de fora de você. É do seu interior, fluirão rios de água viva. Não é um copinho de água para você matar sua sede do dia. É um rio, é para alimentar muita gente. Mas a primeira pessoa que precisa ser alimentada é você. Então que você possa fazer jorrar essa fonte. Não só abrir uma torneirinha, é uma fonte que jorra para a vida eterna. E é essa a mensagem que eu deixo aqui. Muito obrigado. Escuta, nem sei como te agradecer. Foi incrível. Imagina! Olha, voou o tempo. Né? Voou. Mas quando o papo é bom, é assim. Super inspiração, papo leve, cheio de bons insights, alegria, enfim, Obrigada, boas pastor. É reflexões uma honra para mim. espirituais. Uma honra para mim ter um cara muito cabeça. Obrigado por tu fazer diferença. Obrigado porque tu me dá esperança. Amém. Obrigada porque o teu chamado me dá esperança. Né? É a comunidade da graça, não é a comunidade da esperança, porque vocês nos dão esperança. Um cara que me dá esperança é o pastor Ademar de Campos, que com tudo que viveu, tá lá debaixo do teu pai. Até hoje. Ademar. Quanto tempo que ele lembra? Ele podia ter a igreja 50 dele. anos eles são amigos, acredita? Caminham juntos há 50 anos. Exatamente. Às vezes as pessoas nesse meio, né? Cada um monta a sua igreja, todo mundo quer ter uma igreja. As pessoas pensam, né? Perguntam, Rodolfo, por que tu não tem uma igreja? Ele falou pelo mesmo motivo que o Ademar de Campos não tem a dele. Porque a gente tem uma igreja boa que eu vou, tem um pastor que me abençoa. Meu pastor Luiz Hermínio, tipo assim, a gente não precisa abrir uma igreja. Eu vou na igreja dele. Mas é que as pessoas, elas pensam no... É aquela coisa, hoje, é aquilo que eu falei, né? Às vezes, antigamente, as pessoas queriam ganhar 1 milhão. Hoje, elas querem 1 milhão de seguidores. É isso. E porque o poder seduz, né? Então, a gente precisa sondar o nosso coração. Então, eu te agradeço, porque tu vem de uma família que se sonda muito. Obrigado. Né? Obrigado. E vocês são um marco no evangelho do Brasil. E a minha geração deve muito a vocês. A minha geração deve muito ao teu pai, aos teus irmãos. E todo esse evangelismo que vocês fizeram em São Paulo ao longo desse tempo todo vai frutificar por muitos e muitos, muitos anos. Obrigado. Amém? Nossa, quebrou minhas pernas agora. Eu que estava te agradecendo aqui. Não, por isso que eu te falo, é uma honra para mim, porque a gente precisa honrar os marcos antigos, né? E a tua igreja, na verdade, não é tua igreja, né? Tu nem se intitula assim, mas o que vocês fizeram ali e fazem hoje é um marco que será lembrado. Tem gerações e gerações e gerações que vão contar dos feitos. Agradece teu pai por mim.
Certeza, certeza. Vou Amém? falar para ele, para minha mãe. Ó, meu irmão também está aqui agradecendo, emocionado. Obrigado, viu? Ah, Você eles e o Rodolfo, são todos você e o uma Rodolfo bênção. são uma bênção. Aliás, vocês não têm nem ideia, ainda bem. É, Melhor mas não é ter. bom assim. Vocês nem têm ideia da quantidade de gente que vocês abençoam e seguem abençoando, especialmente jovens por esse país inteiro. Vocês são, Glória a para Deus. além de queridos, vocês estão entre aqueles que a vida fala muito mais alto do que Amém. qualquer boa pregação. E olha que os dois Amém. mandam bem pra caramba, hein? Mas o Amém. Eu testemunho de amo vida isso, de porque é aquela vocês coisa, a pregação ela pode ser falha, a pregação um dia pode não fazer sentido, você pode não estar num dia bom, mas a nossa vida ela precisa pregar quando a gente desce dali, né? a vida Às de vezes eu vou vocês em brilha. lugares onde a minha pregação, porque eu sou a minha maior crítica. Então, às vezes eu sei que eu não entreguei a palavra do jeito que bom como eu poderia, mas eu tive um excelente tempo na mesa com os pastores. E às vezes eu posso, tipo assim, ser derramar mais numa mesa do que às vezes num púlpito, né? Que às vezes as pessoas que mais precisam, às vezes a gente vai num lugar por causa de uma pessoa, né? E muitas vezes não é a pessoa que estava sentada lá, é uma pessoa que preparou tudo para que aquilo acontecesse, É isso. né? A matemática de Deus não é a nossa, Totalmente então a gente tem diferente. que estar disponível para Ele, né? Deus usa quem está online, querido. Não adianta visualizar e fingir que não viu, né? Deus vai usar, Deus vai usar quem está online, amém? É boa. Muito obrigada. Beijão pra você, gente. Ó, Tá? a Deus live fica abençoe. Pode chamar gravada. de novo, tá? Pode Posso? chamar de novo que Vou chamar mesmo. Vamos fazer uma bagunça boa. Eu tá. tô pensando aqui, eu tô com uma ideia. Quem sabe? Vamos ver se A dá gente pode certo. Tô com uma fazer ideia. Tô nós dois. pensando, de repente, em fazer eu, a Patrícia, você e o Rodolfo. Viu? Eu E já a gente sabia que fazer era uma coisa isso. meio papo de casal, Vamos, sabe uma vamos, coisa? vamos, vamos, Fazer uma vamos. bagunça. Vai ser legal. Vamos, Vai ser vamos. legal. Vamos, precisa, a Beijo gente enorme precisa. pra vocês. Sabe o quê? Porque aquela coisa, as pessoas precisam ter referência de casais. Fato, Casais normais. fato. Casais normais. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Aquela coisa, Que aquela tem utopia de conflitos, que não. resolvem, que se Isso. Que se perdoam, que interrompe. Tipo, não, foi isso persistem. que eu quis dizer. É isso Né? mesmo. É Porque a isso vida mesmo. real é assim. E eu É acho isso que mesmo. por isso que é aquela coisa que eu te falei, que eu amo o Davi. Porque Davi não tinha problema nenhum em assumir os BO dele. Né? Se cuida. Beijo. Deus abençoe. Pessoal, a live fica gravada. Fica gravada. Amém. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Beijo pra vocês. Até mais. Valeu, Ale. Beijão no Rodolfo.